Boa noite a todos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast Conversa de Família, o podcast do Ministério da Família, aqui da Igreja Batista Unida da Graça. Eu sou Maxwell Souza, sou líder do Ministério da Família aqui da nossa igreja e estaremos juntos conversando um pouquinho nessa noite. Claro, primeiro, um pouquinho de ansiedade, aquele nervoso natural, mas estamos aqui, né, amor? Bastante. Se apresenta então. Sim. Uma boa noite a todos. Eu sou Priscila Souza, esposa do Maxwell, e nós sou líder do Ministério da Família junto com ele, né? E hoje vamos conversar um pouquinho com vocês para trazer algumas informações para vocês, né? Pessoal, é isso, nós estamos aqui, né? Vocês que estão chegando aí, vão curtindo, vão compartilhando esse link do nosso podcast para que mais pessoas possam assistir também. Vão encaminhando aí, para os seus familiares, para os seus amigos. Clica em compartilhar, manda no grupo da família, manda para todo mundo para que as pessoas possam vir aqui para o YouTube e assistir. Bom, mas para nós falarmos hoje, nós temos um casal sensacional, né, amor? Não, eu sou suspeito para falar porque são literalmente uma bênção, são uma bênção como pessoas, são uma bênção para a nossa igreja, tem um trabalho lindíssimo aqui na nossa igreja e eu estou falando deles. Estou falando do Hércules e estou falando da Priscila. Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, estão inaugurando, abrindo conosco, desbravando aí o nosso primeiro podcast. Uma boa noite para você, Hércules. Boa noite, Max, boa noite, Pri, boa noite a todos. Eu sou Hércules, sou líder do Ministério Infantil, junto com a minha esposa Priscila, e estamos aqui para o que der e vier. Excelente, Pri. Olá, boa noite, todos já me conhecem, sou a Priscila, lidero junto com o Hércules, o Ministério Kids, da nossa Igreja Unida da Graça, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Pessoal, eles são líderes do Ministério Kids aqui da nossa igreja, é um ministério sensacional que tem um trabalho muito lindo, que é um trabalho de base, né, amor? Um trabalho que cuida das crianças da nossa igreja. Então, para nós é uma alegria, uma honra muito grande tê-los aqui. E hoje é o primeiro, que nós estamos fazendo, o nosso primeiro podcast aqui do Ministério da Família, o Ministério da nossa igreja, podcast Conversa de Família, e nós vamos falar sobre, nós escolhemos esse assunto, pessoal, esse assunto inicial foi escolhido a dedo, porque em virtude também do momento que nós estamos passando, um momento de pandemia, onde infelizmente muitas pessoas perderam seus empregos, estão com dificuldade em sua renda, tem muita curiosidade, amor, de entender como que funciona, como que é esse assunto, e nós vamos bater um papo aqui hoje para explicar um pouquinho para eles. Mas vamos parar de enrolação. Chama a vinheta. Bom, pessoal, é isso aí. Nós estamos aqui hoje para falar sobre educação financeira, né, Pri? Eu não sei o que eu faço hoje aqui, porque se eu chamo Pri, Hércules, olha a dificuldade. Eu chamo o Pri olhando para cá, ela olha para mim, só que a Pri também olha para mim. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou chamar de amor e vou chamar de Pri. Tudo bem? Aí não tem como confundir, né? Se eu chamar de amor e chamar de Pri, aí fica certo. Mas, amor, a gente vai falar sobre educação financeira, que é um assunto muito importante, que é um assunto que, infelizmente, as pessoas não conhecem. Eu já abro esse podcast falando para vocês, tá? De uma informação. Infelizmente, Hércules, aqui no nosso país, cerca de somente 35% das pessoas conhecem sobre educação financeira. Em 2014 foi feita uma pesquisa, com mais de 2.000 pessoas aqui no Brasil e concluiu-se que somente 35% da população tem um conhecimento básico sobre educação financeira pessoal. Agora veja para termos de comparação, na Suíça são 75%. Nos Estados Unidos, 65%. Então a gente já começa a perceber, a relação da desigualdade social no nosso país, ela vem de vários fatores, Vem de educação, vem de renda, vem de trabalho, vem de acesso à informação, de uma série de pontos. E educação financeira é uma delas também. E nós escolhemos, convidamos vocês, porque vocês são pessoas que têm uma ligação direta com negócios, são pessoas que são empreendedores. E aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho para quem está em casa, para todos nós, com o que vocês fazem, como que é o trabalho de vocês, para a gente começar o nosso papo aqui. Quer falar? Bora lá, amor, fala você. Bom, nós, a Priscila, nós temos um laboratório de prótese odontológica, onde nós trabalhamos especificamente com implantes, nós somos especialistas em implantes,
temos 6 funcionários, um espaço bem amplo, né? Graças a Deus conseguimos um espaço amplo para conseguir trabalhar mesmo na pandemia. É um básico, né? Nós damos assistência a dentistas, a consultórios, trabalhamos com alguns trabalhos em si, dentro de consultórios também, né? E a partir daí foi o que Deus veio abençoando, né? A gente veio crescendo ao longo dos anos e aprendendo um pouco com o que Deus nos ensina, justamente no que você está falando, um pouco de finanças também, né? Que Deus vem dando um toque, vem mostrando onde a gente deve ir, onde a gente deve fazer, o que não devemos fazer e assim por diante. Entendi. Basiquinho. O Hércules, então, ele é o profissional lá na parte técnica, é isso? Ele atua na Isso. parte técnica Isso. da empresa e você faz qual parte dentro da empresa? É assim, eu também sou formada, né? Você também Sou é? Você tem uma formação na mesma também. área? Que legal, olha Tenho aí, formação os dois, Técnica então. os também. dois. Os Mas dois. não atuo na bancada, que a gente diz, né? Ah, eu, tá, não, então- eu não ponho a mão na prática, não faço, mas eu auxilio ele. Se precisar, faz. A gente dá um jeito, né? Mas eu faço a parte financeira para ele, né? Eu legal. faço uma outra parte, porque, coitado, muita coisa, né? Para a cabeça dele. Parece uma coisa simples, mas não é, né? Como a gente tem funcionário, tudo. Então você cuida da administração. Logística, Contas a pagar, entregas, receber. tudo. Essa parte de compras, Toda a parte, controle financeiro, isso. administrativo, pessoal, Parte departamento do de pessoal. contador, aí é eu Tudo você quem cuida. que me viro mais. Ele faz mais mesmo a pôr a mão na massa, atender o nosso cliente, né? Levar o nosso trabalho, divulgar, né? Ele faz toda a parte técnica mesmo. E a outra parte fica mais comigo mesmo, porque senão, né? A É parte mais parceiro na vida burocrática. e nos negócios. Parceiro nas duas coisas, que legal. E aí, amor, veja só, né, que legal. Eles já começamos nesse assunto, né, falando com eles acerca dessa unidade do casal. Muito legal isso, né, porque vocês poderiam ele poderia ter um negócio, você poderia trabalhar fora em outra coisa, mas vocês escolheram trabalhar os dois no mesmo negócio e escolheram dividir as tarefas, né, escolheram dividir as funções, talvez até por questão de competência, não sei qual foi a decisão, mas por alguma razão o caminho foi levando vocês a escolherem essa divisão. Habilidades, é isso, habilidades. E aí eu acho que é isso que a gente quer falar, né, também um pouco para iniciar sobre essa questão dos casais, né, amor? Conta um pouquinho pro pessoal como que a gente faz lá em casa, como que é um pouquinho de como que a gente administra, né, as nossas coisas, para a gente começar a compartilhar experiências para que as pessoas possam entender um pouquinho como que é o melhor caminho para você administrar a sua vida financeira no casal. Por quê? Porque assim, a realidade de vocês são empresários, são empreendedores, são comerciantes, né? Então, o termo correto hoje é empresário, né? O termo comerciante caiu, né? Então o termo é empresário. E aí a pessoa já imagina assim, né? Então o Hércules é milionário, né? Glória a Deus, né? estou recebendo a benção agora, Não é? hein? Desceu do céu agora, hein? Amém. Por aí. Não, porque você fala empresário, né? A pessoa É pensa chique, assim. como diz minha filha, chique. Empresário pensa que é milionário, né? Vai chegar numa Ferrari aí, né? Só Deus pra ter Vai chegar numa Lamborghini, né? mas a gente sabe que não é verdade. Não. Pelo contrário. A gente sabe que muito pelo contrário. A gente sabe que a vida do empresário hoje é difícil nesse país, né? Em relação à pandemia também, com certeza a situação não deve ter sido fácil, mas as pessoas criam essa imagem, né? Ah, falou que é empresário. Não, empresário tem uma mega empresa. Nem todo mundo que é empresário tem uma mega empresa. Gostaria de ter e está trabalhando para que um dia tenha, mas nem todo mundo que é empresário é milionário, tem uma mega empresa. Mas a realidade da maioria das pessoas é a minha e a da Pri, né? Que nós somos assalariados. Tenho o meu trabalho, né? Eu trabalho em 2 lugares, a Pri tem um emprego dela e a gente recebe o nosso salário todo mês e tem que administrar esse dinheiro. Não é diferente de vocês também, porque vocês têm um negócio e desse negócio vocês tiram dinheiro e administram a vida de vocês. Mas é que é variável, né? A renda de vocês varia. Se vocês não venderem, se vocês não forem atrás do cliente, não tem renda, né? Ou pode ter uma renda maior num mês, menor no outro, mas a maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas tem aquela renda todo mês, né? Trabalha o mês inteiro, chega no final do mês, ganha o salário e tem que administrar. E é para esse público, é para a maioria dessas pessoas que a gente vai bater esse papo. E aí eu queria que a Pri contasse, né? Queria que o meu amor aqui contasse. Eu falei que ia chamar de Pri, mas amor. Queria que você contasse como que a gente faz, né? Para as pessoas já irem pegando, já irem entendendo um pouquinho a forma que a gente conduz, né? As nossas finanças. Sim, na nossa casa, nós temos o princípio de que não existe o meu salário e o salário dele, né? Existe o salário da família. Então, independente se eu ganho mais, se ele ganha mais, é um salário único, né? E o que a gente faz é justamente como vocês também fazem. A gente vai pela parte de afinidade e competência.
Então, o Max tem mais a competência nessa parte de financeiro, de tomar conta das contas e tudo mais. Então, eu já deixo ele mais direcionado para esse setor. Então, ele quem vê, chega no final do mês, a gente pega os nossos valores lá, vê as contas, tudo certinho, ele fala, ó, a gente paga essa conta tal dia, faz aquilo, esse paga na sua conta. Nós temos contas separadas por conta do trabalho mesmo, que cada um recebe na sua conta, mas o dinheiro é um só, né? O salário é um só. E a gente administra dessa maneira. Eu sei que assim, existem casais que preferem uma outra forma, de que eu tenho meu salário, ele tem o salário dele, eu pago a conta de luz, ele paga a conta de água. Eu pago o condomínio, ele paga o cartão de crédito dele, eu pago o meu cartão de crédito. Cada um vai separando. E aí o que sobra, cada um fica com o seu. Nós não conseguimos agir dessa maneira, né? A gente prefere deixar tudo junto e aí o que a gente faz depois com o que sobra é para a família, não é para mim ou para ele, né? Então é mais nesse sentido de que a gente coloca que se a gente casou, não existe para a gente uma razão de separar, né? Porque aí senão a gente continuava só namorando, né? E aí... Como está na Bíblia, né? Se tornará uma só carne. Uma só então, carne. Quer dizer, já não tem mais um só. Gênesis já veio, né? Já veio, não é dois salários, não é mulher. duas pessoas, é uma só. Sim. Então, por que dividir, né? Não tem a necessidade de dividir. É isso que eu ia perguntar para vocês, pegando esse gancho, né? Se vocês podem falar disso, porque hoje aqui a gente vai falar um pouco da intimidade aí. A gente vai falar um pouquinho da intimidade. A gente vai falar um pouquinho da intimidade de vocês, da nossa intimidade, um pouquinho compartilhar para as pessoas. E dinheiro, pessoal, é um tabu, né? Dinheiro é um tabu, fala a verdade. Quem é que tem coragem de falar quanto ganha pro outro? A gente não fala, o brasileiro ele tem esse tabu de abrir o quanto ganha. Agora veja que engraçado, o americano ele não tem esse tabu. A cultura deles, ele já tem uma habilidade, uma facilidade maior em abrir para o companheiro, inclusive da própria empresa. Ó, eu ganho tanto. Por quê? Qual que é a ideia por trás disso? A ideia é assim, ó, poxa, se você é engenheiro, ganha 10 mil, eu sou engenheiro, ganho 5, tem alguma coisa errada. Eu preciso buscar uma igualdade aí. Eu preciso ou trocar de emprego, ou preciso buscar, né? Eu preciso me motivar, preciso fazer um curso. Como é que você chegou nisso? Eu quero chegar também. Já a gente aqui, nós temos... Isso é histórico, né? Vem lá da época dos impostos, da coroa portuguesa, né? Que tinha que ter o santo o oco lá, né? Que aí tinha que esconder o ouro dentro da imagem do santo, porque senão a coroa levava todo o imposto. Então, a colônia aqui escondia, né, quanto ganhava da coroa, porque senão eles tomavam todo o dinheiro. Então isso deu uma raiz histórica, uma raiz cultural no nosso país, e isso pegou. A gente acaba não compartilhando. Então por isso que dinheiro é tabu. Ninguém gosta de falar de dinheiro, ninguém gosta de falar disso. Mas a gente vai entrar um pouquinho hoje nisso aqui. Eu queria saber como é que vocês fazem lá na casa de vocês, né? Dividido, você pega, né, porque vocês recebem um prolabore, né? Então assim, vocês pegam esse prolabore, cada um tem o seu, e aí a Pri faz o que ela quer com o dinheiro dela, vai no cabeleireiro, faz essas luzes. Gasto tudo no loiro, entendeu? Vocês podem ver que o meu loiro hoje tá demais, que eu fui lá arrumar, ó, aproveitem, hein? Eu gasto tudo com loiro. Mentira, a gente não é assim, não. A gente nunca foi, né? Como diz a Pri, a gente é uma equipe, né? Eu ganho e ela gasta. Então, a gente é bem, cada um faz a sua parte direitinho. E você faz a sua direitinho, né? Muito bem. As mulheres que precisarem de um auxílio, estou aqui, viu? Um próximo podcast. Um podcast, viu, Pri? Só como gastar o dinheiro do seu marido. Fica a dica aí, já fica até um corte do nosso podcast. Como gastar o dinheiro do marido. Mas em casa, não. Nós também partilhamos da mesma ideia, né? Nós estamos juntos. Sábado agora, domingo, dia 20, nós vamos fazer 18 anos de casado. Desses 18 anos, nós temos mais 9, então nós estamos juntos há 27 anos, né? Então, legal. Assim, nós sempre tivemos conta conjunta. Desde quando a gente namorava. Desde o namoro? Desde o namoro. Ó, fica a dica aí pros namorados aí. Porque é uma questão de confiança, né? E a gente sempre dividiu tudo, né? A gente até já conversamos uma coisinha, a gente falou que chegou uma época que eu gastei tanto, né? Porque eu tive um pequeno probleminha com cartão de crédito. Não diz a justiça. A gente vai falar de cartão de crédito aqui essa hoje, coisa aí já me pegou uma vez. Vamos falar de cartão. Aí ele falou até uma vez assim pra mim, bom, eu vou pagar, mas ó... Cortou tudo meus cartões, acabou. Agora você vai ter que aprender a gastar direito. Parabéns, viu? Está certo. Então, assim, tem coisa que a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas a gente sempre, assim, ele põe o dinheiro lá, né? Fala, amor, tá aqui.
né? Então aí eu faço as coisas do laboratório, a gente tira a nossa renda e aí quando a gente parte para casa sou eu realmente que pago as contas, né? Então em casa você é a pessoa que eu administra as contas pessoais de vocês. Isso, eu que pago, eu que tenho que pagar, eu falo, tem que pagar isso. Amor, ó, esse mês aqui, sei lá, não sei, vamos conseguir. Então vamos apertar aí, vamos... Controla aqui. Vamos esse controle você quem faz. Eu que faço. Falo, amor, não vai dar aqui, vamos ter que dar uma apertada aí. E como vocês fazem? Vocês têm um casal, né? Vocês têm Sim. 2 filhos. Um tá com 13, né? Tá Isso, adolescente. faz 13 agora esse ano e a menina de 9. 9. Então já são adolescente, 9 já pede coisa, né? Já tem vontade já própria. Vai no cabeleireiro. Isso, já tem vontade própria. E aí como que é também essa questão, como vocês envolvem eles nesse processo das finanças? Eles participam desse processo, Sim. assim, eles entendem a questão do dinheiro, se, pai, eu posso gastar? Não, filho, até aqui o pai pode, esse mês o pai não pode. Como que vocês fazem isso com eles? Então, nós, assim, que nem eu falo, né? Você falou, a questão cultural da economia. Eu venho de uma escola pública, ele vem de uma escola pública. O que acontece? Nós nunca tivemos educação financeira na nossa grade curricular, né? Meus filhos, graças a Deus, eles vêm de uma escola particular, né? Ali muito sacrifício, mas Consegue a gente pagar. sempre pagamos um ensino particular para eles. O que acontece? Dentro da escola particular, isso já está na grade curricular, desde o berçário. Educação financeira na escola. Educação financeira. Ensinam as crianças a ir ao supermercado, a saber o mais barato, o mais caro, sabe? Essas coisas parecem ser bobagem, mas não é. Eles já interiorizam esse tipo de conhecimento, não é, amor? E não, o que acontece? O Pedro Henrique e a Carolina, eles têm uma facilidade muito... Às vezes eles vão pedir presente para nós, né, amor? Aí eles ficam assim, pai, eu sei que é muito caro, mas, se eu economizar tanto, eu posso te ajudar a comprar presente. Eu falo, meu Deus, tem como falar não para uma criança? Aí convence, né? Aí não tem como, né? A gente acaba, né? Porque já tem uma ideia do que é, né, o valor, né? Vamos colocar um valor no dinheiro, né? Que sabe que é difícil, sabe que, né, eu e a Pri chegar muitas vezes tarde, se é preciso a gente virar à noite trabalhando. E eles veem isso, eles já conseguiram entender o que é isso. Que o trabalho não é ruim, né? A gente sempre deixa claro isso. É bom. Trabalhar não é ruim. Bom, eu falo é excelente, é ótimo. Mas isso você precisa mostrar também que é gostoso. Né? Levantar sempre de... Eu sou um cara que levanto com muito bom humor na hora. Gente, olha, aprendam com esse homem. Esse homem acorda de bom humor para trabalhar todo dia. Pode estar o frio que for. Esse homem levanta feliz. Olha, eu fico, meu Deus, obrigado, senhor, mas ainda não consigo, senhor. Mas tô tentando. Eu levanto já de bom humor, independente do horário. E se eu for ficar em casa também no final de semana, eu vou acordar a turma, eu vou brincar. Para eles verem também que o quê? É gostoso você trabalhar. É gostoso você trazer o seu sustento para casa, ainda mais para a gente que é homem, né? Nós somos o cabeça, então parte da gente. Não tem como a gente não querer ir trabalhar, não tem como a gente não querer progredir, crescer, né? Chegar num ponto que a gente consegue dar o melhor para nossa família. Pelo menos isso é o que eu penso. Não, né? E você está certo. Eu acredito. A Bíblia deixa isso muito claro, que é obrigação, principalmente do sacerdote, do pai, né? E obrigação dos pais trazerem esse provento para a família e trazer conforto, trazer qualidade de vida, proporcionar um bom ambiente para sua família. É obrigação, isso está na Bíblia, né? E nós precisamos, e você está certo, a gente precisa ter essa preocupação mesmo, sabe? Mas aí eu queria falar o seguinte, eu queria abrir também um tema sobre dívidas. Dívidas. Porque as dívidas são um problema. E a Bíblia fala uma coisa, sabia que eu li esses dias, amor? A Bíblia fala em Provérbios que o rico domina sobre o pobre e o que pega emprestado é escravo de quem emprestou. Salomão disse isso. Que o rico domina sobre o pobre e quem pegou emprestado é escravo de quem emprestou. Ou seja, nós somos escravos dos bancos quando pegamos dinheiro emprestado com eles. Quando você cai no rotativo do cartão, quando você cai no cheque especial, você se torna um escravo. E, pessoal, é verdade. É verdade. Sabe por quê? Porque você não tem poder de escolha. E o escravo é aquele que não escolhe nada, né? O escravo escolhe alguma coisa? Não. Ele tem, né? Ele pode decidir alguma coisa, não decide nada. Decidem por ele, não é assim? E o banco decide pela gente. Quando a gente pega empréstimo, quando a gente financia uma casa, você não tem escolha.
Se você financiar a sua casa, você é escravo do banco até você pagar a última parcela. Ah, então eu tô falando que não é para financiar. Eu falei isso? Não. Não falei. Eu não falei para você não financiar a sua casa, mas eu falei para você, né? A gente tá falando aqui Ter que prudência. É. tem que ter prudência. E aí, para falar de dívida, eu queria que você contasse um pouquinho a nossa história para todo mundo, contar pro Hércules e pra Pri aqui como que a gente começou a nossa aventura, né, sobre as finanças pessoais e até falar para vocês aqui. Você deve estar se perguntando, mas o senhor é formado em economia? Pergunta. Maxwell é formado em economia, por favor? Alguém pode me responder Eu isso? sou, amor? Não. Não, eu não sou formado em economia. Jurava que era, hein? Eu não sou formado em economia, vocês devem estar perguntando. Olha, primeiro que eu falo bastante, né? Então, eu sou formado em jornalismo, isso eu sou. Eu sou formado em jornalismo. Tá explicado. Já Então veio o caminho. eu falo bastante. Agora, eu não sou formado em economia, mas eu sou um curioso que já há 4 anos e meio estudo sobre o mercado financeiro. Deixei ali na ponta 2 livros, que são livros muito bacanas, que são livros para iniciantes, para quem quer ingressar nesse mercado, né? Quem quer entender um pouquinho sobre finanças pessoais. Inclusive, né, esse primeiro ali do Gustavo Cerbasi, que o Gustavo Cerbasi é um expoente, acho que a maioria das pessoas que começam a estudar mercado financeiro, estudar finanças pessoais, vão passar pela mão dele, ele tem várias obras. Agora, uma curiosidade, vocês sabiam que esse livro, ele deu aquele filme Até que a Sorte o Separe, foi inspirado nesse livro? Olha, e o filme é muito bom. Coloca aí pra gente aí, quem tá no chat, se você sabia disso. Eu queria que você que tá acompanhando a gente aí, colocasse suas dúvidas, mandasse aí pra gente suas perguntas. Eu queria que você colocasse aí pra gente se você sabia disso. Provavelmente a maioria das pessoas assistiu esse filme, ou pelo menos ouviu falar, né? Que é aquele, bem engraçado aquele filme, né? Até que a Sorte muito bom, Separe. o filme é muito bom. E ele foi inspirado completamente nesse livro, porque na verdade esse filme é ao contrário do que prega o livro. Então eles pegaram a história do livro e inverteram, porque esse livro ele quer mostrar como um casal deve administrar as suas finanças, né? Como deve ser a administração do casal desde o namoro, noivado, casamento e depois família, filhos, passa por todo mundo, até a velhice. É muito completo esse livro, eu recomendo realmente que as pessoas, que os casais leiam, porque ele traz exatamente uma separação de papéis, a importância dos dois, os objetivos em comum, e ele vai até um plano ali, um plano de previdência, sabe? Para você chegar na velhice com qualidade, chegar na velhice, né, com um certo conforto, né, para você e para sua esposa, para a esposa e para o esposo. Só que no filme eles fazem o contrário, né? Se a gente vê lá no filme, ele gasta tudo, né? É um jogador, né? Ele torra tudo na loteria. Ele ganha na loteria e depois rico, não sabe administrar e perde tudo, né? Fica pobre de novo. Então esse livro é o contrário, mas comenta aí se você já sabia disso. E o outro também é O Segredo de uma Mente Milionária. Esse livro é sensacional também, Hércules, porque é o seguinte, ele fez um estudo, o autor, sobre as pessoas mais ricas do mundo. Vários empresários. E ele extraiu, olha que legal, ele extraiu a forma de agir dessas pessoas. Como que essas pessoas se comportam? Como é o dia a dia? Né? Como que elas vivem com a família? Quais são os conceitos delas? E aí ele colocou nesse livro, por isso que é O Segredo de uma Mente Milionária. Como que pensam os ricos? E aí tem um outro livro que eu não trouxe aqui, mas que também vai na mesma linha, que aí fica a dica também para quem tá conosco, que é O Pai Rico e o Pai Pobre. Esse livro é sensacional também. Ele fala sobre 2 meninos, 2 amigos, e um tem um pai pobre e o outro tem um pai rico. O pai pobre é um diretor de escola. Tem uma vida confortável, sabe? Tem um salário, tem uma vida confortável. Mas o pai do outro é um empreendedor. O pai do outro é o Hércules. O pai do outro é o Hércules. Mas é bem legal, vocês vão se identificar. Por quê? Porque é bem o filho de vocês vão perceber. E o outro menino é criado num ambiente de empreendedor. Ele vê a vida do pai, sabe? Que acorda muito cedinho, que chega muito tarde, que rala ali, que conta pra mãe as dificuldades, sabe? Que compartilha que a conta não vai pagar, não vai fechar. Que fala pra mãe, assim, que vocês vão falar disso, o peso de ter funcionário, de saber que a gente sustenta, né, no caso de vocês, 6 famílias dependem do trabalho de vocês. Se vocês não acordarem cedo, se não tiver cliente, 6 famílias vão perder a renda. São 6 famílias aí dependendo de auxílio, de ajuda. E esse menino, ele vive isso, e o outro vive o pai, né? Que é um pai assalariado, tipo eu e você, assim, amor. Tipo assalariadinho e tal, ganha um salarinho do mês. Mas aí eles têm a grande aventura de querer ficar ricos, meninos. E aí eles vão pegar conselho com o pai do outro, o pai que estuda, o pai que é professor. E aí ele fala, não é comigo, vocês têm que ir lá observar o outro, que no caso seria o Hércules, tem que observar o pai do que empreende. E aí o filme faz toda uma saga, toda uma narrativa, uma construção dos meninos, e aí a gente vai absorvendo como é que pensa, né? Como é que é o conceito do empresário, por exemplo. E a gente vai avançar e eu vou explicar mais um pouquinho sobre isso, sobre ativo, passivo, é legal isso aí. Mas conta para o pessoal aí como é que a gente começou a se enveredar por essa área das finanças.
Lá em 2010. É isso que eu ia falar. 2010, Faz um pessoal faz. pouquinho, Nós, não a gente tem não carinha de entrega, novo, mas a gente é não velho. precisa entregar a idade da gente, né? Um tempo atrás aí. Quando a gente namorava, né, primeiro, e começamos a pensar, né, em nos casar e tal. E aí o Maxwell veio para mim e falou, olha, a gente precisa já se programar, né? Se planejar, porque a gente tem intenção de casar, a gente já está junto há um certo tempo. E ele falou, só que para a gente poder casar, a gente precisa guardar dinheiro, né? E aí eu falei, tá, a gente precisa guardar dinheiro. Aí a primeira coisa que você já pensa, né? Nossa, mas eu passo o mês inteiro tão apertada, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, eu tenho que pagar a faculdade, eu tenho que pagar tal coisa. E ainda tem que guardar. Como é que eu vou dar conta disso? Mas a gente estava namorando, empolgada, porque ele falou em casamento e tal, né? Falei, sim, vamos guardar, vamos sim, né? Aí passou o primeiro mês, ele, e aí, conseguiu? Eu, consegui. Aí ele, tá bom, então continua, hein? Vamos continuar firme. Segundo mês, e aí, conseguiu? Eu, mais ou menos. Aí ele, tá bom, mas tá dando pra guardar, né? Eu, mais ou menos. No terceiro mês, ele veio de novo e aí eu falei, não tá dando pra guardar. Falei, não tá sendo possível. Mas não foi bem assim, né? Foi com o olho cheinho de lágrimas. Chorou copiosamente, viu? Falar pra vocês aqui, chorou copiosamente. Quando eu dei aquela apertada, eu falei, fala a verdade. Você tá devendo no Mas também com essa voz, né? Quem nem ia chorar. Não, E fiquei com medo aqui, agora ela, eu, fala a tá? verdade. Vou te falar a verdade, vai. Falei, você tá devendo no cartão, né? Aí ela, né? E aí eu, sim, no cartão é um pouco. E aí ele, é só no cartão? Eu, não. Por quê? Naquela época eu estava na faculdade e tinha conseguido um estágio, tinha conseguido um salário um pouco melhor, e aí precisava comprar algumas roupas para poder trabalhar, precisava livros para a faculdade e tal. E aí a gente acha que o cartão de crédito, assim, ele vai ajudar com tudo, né? Só que a gente esquece que no final do mês a gente tem que pagar ele. E aí eu falei, não, esse mês eu não consegui pagar tudo, aqui tá falando que dá para parcelar, o que eu vou fazer? Eu vou parcelar, porque aí a parcela vai ficar menor e aí eu vou conseguir separar um dinheirinho para poder guardar, né? Essa era a esperança. E aí o primeiro mês foi assim, aí no segundo mês apertou de novo, eu falei, acho que eu vou fazer de novo, porque mês passado deu certo, eu consegui guardar um pouquinho. Enganação, né? Porque o que eu estava guardando não era nada perto do que os juros que o cartão estava cobrando. E aí eu estava conseguindo guardar um pouquinho, foi quando ele me pressionou, eu falei, olha, não estou conseguindo. Então eu falei, o meu cartão está um pouquinho, né, abarrotado assim, tentei parcelar para ver se dava para pagar um pouquinho mais e guardar um pouquinho mais. Aí já não estou conseguindo mais o cartão. Aí o meu banco, o gerente foi bem legal e falou assim, olha, eu posso te fazer um empréstimo consignado, o que você acha? Aí eu, perfeito, porque aí eu pago o cartão, né? Aí já viu, né? Virou aquela bola de neve, porque aí tinha o cartão, tinha o empréstimo e alguns outros cartõezinhos que a gente acaba fazendo nas lojas, né? Então eu tinha 2 cartões a mais. E aí ele falou, tá, quanto é que tá tudo isso? Aí eu falei, não é tudo isso, é só isso, só são alguns, né? Aí ele, não, porque a gente precisa ver o que está acontecendo, se planejar para a gente arrumar isso e depois guardar dinheiro, porque não adianta nada, você tá nessa bola de neve e a gente não vai conseguir guardar nunca. Aí chorei um pouquinho, né, como ele falou. E ele pegou e falou assim, senta aqui, pegamos um caderninho. Aí, a mesma coisa da Pri, peguei os cartões e falei, são esses aqui. Pegou os cartões assim, e falou assim, olha... Eu falei pra ela, eu te ajudo, mas traz os cartões aqui. Aí, ela foi lá, subiu no quarto dela, pegou os cartões e trouxe tudo na minha mesa, botou tudo na mesa assim, ó. Colocamos tudo ali, eu falei, são esses aqui? Ela falou, são. Sim, aí foi aí que a gente realmente começou, a cumplicidade aconteceu nesse momento. Porque e nós éramos namorados. É isso que eu ia enfatizar. Já fica também outra orientação. Nós éramos namorados, então para os namorados é muito importante, né? Vocês falaram de vocês, né? Desde namorados tinham conta em conjunto. Então acho que o pessoal tem que ir pegando já a dica aí. Nós estamos dando, a pessoa. Nós estamos falando, só não aprende quem quiser. A confiança já começa, tem que começar no namoro. Você quer casar, você já tem que começar desde namoro. E as pessoas não compartilham. A gente não compartilhava, sabia?
Não. A gente tem que falar aqui, né? A gente estava com 2 anos, quase 3 anos de namoro e a gente não compartilhava. Eu sabia mais ou menos quanto ela ganhava, ela sabia quanto eu ganhava, mas assim, eu não fazia ideia que ela estava nessa situação, entende? Sim. Então, é muito importante para os namorados que estão pensando aí já, né, em noivar, em casar, Sim. tem que ter cumplicidade. Tem que saber quanto ganha um ao outro, saber mesmo, ó, eu ganho tanto, quando você ganha, eu ganho tanto. Você não vai ficar controlando, não é isso? É que as pessoas, hoje a gente está nessa era muito moderna, né? A gente estava falando disso ontem, né? A gente estava falando dessa questão da submissão, da mulher submissa, do menino também, do pessoal muito moderno. Essa questão, não, mas se eu falar, ele vai ficar me controlando, ela vai ficar me controlando. Não, gente, quer casar? Fala aí. É controle, meu irmão. Controle, vai ser É controlado. necessário. Você casou, você vai ser... Não quer ser controlado, fica solteiro. Fica filho. solteiro. Fica solteiro, Porque né? casou é controle. Então você tem que compartilhar com a sua namorada, com o seu namorado, seu noivo, quanto você ganha. E aí vocês juntos já tem que passar uma estratégia. Ó, eu tenho esse cartão, eu gasto assim, eu compro assim. E identificar quem tem mais capacidade, né? Sim. Fala, ó, se o seu namorado entende um pouquinho mais, cola na dele. Se a sua namorada entende um pouquinho mais, cola na dela. Se os dois não entendem nada, cola no podcast. Família aí, que vocês vão Cola no aprender. podcast do Ministério da Família e aprende, vem para os nossos cursos. A gente vai. Ó, já tô dando toque aqui. Hoje a gente vai já dar vamos fazer um spoiler. Já tô Vai dando ter spoiler já. vai ter curso. Quem quiser participar do curso, já manda aqui no chat, já se você tem interesse, já pra gente já pegar a sua inscrição. Não, brincadeira. Só manda no chat pra gente já saber o que você quer. Vai ter curso sobre esse assunto, porque é muito importante. E o curso, assim como o nosso podcast, não é dinheiro por dinheiro. É dinheiro com Deus. É dinheiro diante do que fala a palavra do Senhor pra gente. E aí, essa questão da cumplicidade é importante porque dessa cumplicidade a gente começou a realmente, a partir dali, né, amor? A pensar juntos e a construir de verdade uma família ali. Porque a gente conseguiu, né, pagar essas contas, e aí o Hércules com certeza vai me ajudar nisso. Porque qual foi a estratégia que eu usei, Hércules? Que eu deixo já de orientação para todo mundo. Não adianta tentar vencer os juros do cheque especial e do cartão. Ó, não adianta, hein? Você vai perder. É igual eu entrar para lutar com o Minotouro. Eu vou perder. Ele vai bater em mim. Olha meu tamanho aqui, o povo que tá assistindo aí, vê aí. Não adianta. Então é igual você ficar lutando. Porque olha o que ela falou. Ela disse assim, eu pagava o mínimo do cartão e juntava um pouquinho. Mas não dá certo, porque os juros do seu investimento, o exemplo, é 10% ao ano. O do cartão é 300 ao ano. Rapaz. Brincadeira? Sobe bem. Você não vai vencer essa luta. É ilusório. Então, é ilusório. Já fica aí, então, para quem está acompanhando. Você não vai vencer. Se você estiver devendo no cartão, devendo no cheque especial, só tem uma solução para você. Só tem uma. Não tem duas, não tem três. Só tem uma. Todos os analistas, todos os estudiosos, todos os escritores, toda a literatura é unânime. Só tem um jeito. Você tem que somar tudo que você deve, tudo. Pegar todos os boletos do cartão lá, todas as faturas, somar o total, pegar o especial, ver lá quanto tá negativo e chegar num valor. Eu devo 30 mil reais. Um número hipotético aqui. Devo 30 mil reais. Aí você fala, bom, o que eu faço agora? Eu não tenho os 30 mil. Claro que você vai tentar negociar o cartão, né? Porque Óbvio. se ficar muito tempo, vira aquela bola de neve, aí o valor que era R$1.000, você comprou lá comprou um celular de 2 mil. Ficou 2 anos sem pagar, virou 40 mil. Mas o valor original é 2 mil. Você, óbvio que você vai negociar, vai ligar na operadora, vai ligar lá, vai, né, reclamar, vai negociar para diminuir isso. Chegou no valor final diminuído, né, o valor já final, eles tiraram os juros máximos ali, não vai voltar para os 2 mil, que não adianta, porque o banco tem que ganhar também. Aí você pegou aquele valor, você vai pegar um empréstimo pessoal. Porque a taxa do empréstimo pessoal hoje está na faixa aí de um 12, 13% ao ano. Se você for funcionário de empresa, você tem consignado. Consignado. E o consignado é menor ainda. Tem consignado aí na casa de 10, 9,5 ao ano, que é muito menor que 300. Aí o que você vai fazer? Você pega lá o empréstimo, né? Você escolhe seu banco, se é do Bradesco, do Itaú, vai fazendo merchan pros bancão aí. Isso aí. Merchan, é que eu vou falar do Nubank também, né? A galera digital é igual do Nubank, do Nubank Inter, agora, Nubank, Inter, C6. Aí você vai pegar um empréstimo e vai quitar tudo numa paulada só. Vai pagar tudo, aí pronto, aí zerou. Fica com uma dívida só. Não é isso aí? Você vai Mas aí ficar com uma única dívida Centraliza, onde né? você E aí, consegue onde pagar você todo consegue, mês. foi o que a gente fez. Aí você vai conseguir, aí você se controla, porque aí você sabe, eu ganho tanto. Eu só posso pagar Agora isso aqui. eu ganho tanto, eu tenho uma única parcela disso aqui por mês, agora eu vou vencer.
Ah, mas vão ser 48 meses, não importa, Amém, mas, faz passo, mas são 48 40 meses. A gente é a prova viva disso que passa. Nós dividimos em 60 meses, mas pagamos Pegando tudo. esse gancho, Quando né? nós pagamos a última, eu falei, paguei a última, Senhor, obrigado. Pegando esse gancho que você está falando, né, de cartão, de dívidas, no nosso laboratório mesmo, quando a gente não cumpria o que Deus fala, aí você acaba aprendendo de outro modo, né? A gente não era dizimista na época, fiel, muito menos ofertante. E para mim isso aconteceu para a gente aprender. Deus nos mostrou para a gente aprender. Em 2014 nós quebramos, Sim. né? O laboratório faliu. De todos os funcionários que eu tinha, eu mandei todo mundo embora e eu fiquei sozinho, só eu e a Pri, para começar do zero. E a dívida era enorme, enorme, porque você tem material, você tinha equipamento, funcionário para pagar. E a partir daí, literalmente, nós ficamos com uma dívida monstruosa. E realmente a gente fez isso que você falou. A gente sentou, somou, correu atrás, negociou, como em 60 vezes, e pagamos. E Pagamos liquidou a tudo. fatura. E Né? vencemos. Claro, aprendemos também, Sim. né, em cima disso, A como disciplina de vencer. ofertar, de dizimar. Aí já fica mais uma, né? Já fica, Mais uma porque orientação. quando você não dá o dízimo, cara, isso daí não é seu, né? O salário nosso é de Deus. Ele te dá 100%. Você trazer 10% para casa dele não é nada, né? E muito menos também quando você não oferta. O bispo aqui, né? O bispo Baquim sempre prega isso e eu falo que é show essa pregação dele. O dízimo você é uma ordenança, você tem que devolver para Deus. Mas a oferta é o adubo. Você vai lá na sementinha, você Cuida coloca na dela. posição, aduba todo É o mês. fertilizante ali que vai Ela ajudar vai a crescer. né? A planta vai crescer. O que você está fazendo vai crescer. Mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, pode falar. Não, mas eu queria falar o seguinte, mas veja, para dizimar dinheiro, porque tem outra, você até falou ontem pra gente aqui numa conversa que a gente teve, você falou sobre o dízimo do serviço, né? Eu queria que você falasse disso aí, do dízimo, que quando não tem salário, você pode ofertar com o seu próprio trabalho, né? As pessoas pensam assim, né? No geral, vamos colocar assim, muitas pessoas, que dízimo é só dinheiro. Ah, não, eu ganho R$1.000 no mês, eu tenho que tirar meus R$100 e dar de dízimo, ou dar uns R$50 de oferta, ou 10, que seja o valor. Mas o dízimo não é só isso. Porque, primeiro, se Deus é dono de tudo, para que ele quer dinheiro? Não é para isso. Né? O nosso dízimo, a nossa oferta é para manter a casa funcionando. Tudo isso daqui tem custo, né? A gente precisa auxiliar todos as pessoas que trabalham nisso, né? Se você pegar as igrejas que a gente mantém, tem que ter dinheiro. Mas não é só isso o dízimo. O dízimo é o seu tempo, é o seu amor pela obra, é o seu amor pela casa. Até porque aquele tempo que você está usando aqui na obra, você podia estar ganhando dinheiro. Você podia estar ganhando então dinheiro. Você está ofertando, você também está dizimando o seu tempo que poderia virar dinheiro lá fora em uma Sim. atividade. Então quando você está doando ele para a obra do Senhor, você está dizimando, está ofertando também. Porque eu sempre costumo falar isso até lá no meu laboratório. Gente, trabalho é até varrer o chão, é limpar um banheiro, Sim. passar uma vassoura, um pano numa bancada. Isso daí é trabalho, isso daí é dízimo. Sem Quando dúvida. você faz para Deus, você consagra aquele tempo para Deus, é o seu dízimo. Então as pessoas não entendem que dízimo não é só dinheiro também. Sim, é os 10% do nosso salário, do que a gente ganha. Mas se você dizimar, ofertar o seu tempo para Deus, você vai ver que as coisas funcionam de outro modo. Em 2014, quando a gente quebrou, você entra em desespero. É desesperador. E chega um ponto que você fala, o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou trabalhar? Inclusive, dinheiro é um dos principais motivadores de suicídio e divórcio no mundo. Não é fácil. Não é fácil a gente... Divórcio e trabalhar, suicídio. Então, a gente, Dinheiro. além de trabalhar junto, é complicado você administrar. Porque, você brigou lá com seu marido em casa, ele reclamou do meu arroz que queimou, eu fiquei chateada, entendeu? E amanhã cedo ele é meu chefe, entendeu? Eu vou ter que Sim, vai ter encarar que ele lá. E tem que fazer, sim, senhor, pode deixar, viu? Então, é complicado, né? A gente ter essa dinâmica. E agora você imagina você ir para um lugar onde antigamente tinha um monte de serviço, você entrar num ambiente
não ter nada para você fazer, né? E o teu filho virar para você e falar assim, mãe, eu quero uma bolacha. Você não tem R$1 para comprar uma bolacha. Sabe, isso parte o coração Pelo da amor gente. de Deus, isso É algo desesperador. assim, revoltante, porque você fica se sentindo a coisa menor, sabe? Se sente impotente. Impotente. Você Totalmente. falar pro seu filho assim, olha, Totalmente. não tem como, filho, a mãe não tem dinheiro para comprar bolacha, né? Mas, por outro lado, isso também foi edificante para nós. Motivador para vocês irem Foi, à luta Deus mesmo, mostrou né? pra gente como fazer. Né? Como buscar. E partindo de uma pregação, ensinando que a gente, eu sou evangélica de berço, ele não, mas eu sou. Então, eu venho de um berço evangélico, onde eu fui ensinada, tal, mas eu acho que eu nunca tinha entendido o que era o dízimo, ou o que era uma oferta. E a partir do momento que nós entendemos isso, né, e foi aqui nessa igreja, olha que eu sou velha de berço, né, e foi aqui que eu entendi o que era o dízimo, o que era ofertar, o que é, sabe, muitas vezes a gente que é empreendedor, né, a gente não tem essa visão, né? E é bíblico, está lá na Bíblia, e a gente não entende isso. Agora, essa que você falou do empreendedor, que é tanto assunto, né, que a gente vai pensando, mas você falou do empreendedor, o quanto é importante nós termos empreendedores cristãos. Verdade. Né? Mas antes eu lembrei do que eu ia falar. Você falou sobre seu filho, sua filha te pediu uma bolacha e você não ter, né? E o quanto é triste, o quanto é depressivo isso até, né? E infelizmente, a gente acaba vendo na mídia também, ou até nos discursos aí por aí, o romantizar a pobreza. É verdade. Isso é verdade. Né? Sim. As pessoas querem romantizar como se a pobreza fosse uma coisa bonita, como se a pobreza fosse uma coisa, né, assim, de usar, pôr num quadro e colocar na sala lá. Vamos pegar, né, uma foto de um lugar bem pobrezinho Colocar lá. e vamos colocar lá. Vamos dormir na rede, né? Vem a janela aberta, a praia, né? Chove na praia, fica frio na Você praia. entendeu? Gente, não tem romantismo na pobreza. Não tem. Só que aqui, a gente não está falando que você precisa ter dinheiro e ser rico para ser o foco principal da sua vida. Não é isso. O foco principal da vida do cristão é Cristo. O foco principal da vida do cristão é morar no céu. Fato. Isso é óbvio. Ninguém... Mas você não precisa abrir mão do outro para morar no céu. Sim. A não ser que Deus te mande fazer isso. A não ser que Deus te mande. A não ser que seja necessário como prova no seu caminho. Aí sim. A não ser que seja necessário. Mas as pessoas querem romantizar a pobreza e não tem romantismo. O seu filho olhar para você e pedir comida e você não ter para dar, isso não é romântico. Isso é triste, isso é deprimente. Então o que a gente quer colocar aqui, que é importante as pessoas terem seu trabalho, terem sua renda e saberem administrar o seu dinheiro, né? Sim, muito importante. Agora os empreendedores, como é importante a gente ter empreendedor cristão, porque quem está nos ouvindo aqui, que também é empreendedor, que também tem o seu negócio, ou você que acha que não deveria, que o crente não tem que se misturar com isso, o crente não tem que buscar lugar de posição de poder, eu quero deixar aqui para você, né, essa reflexão, né? Queria que você compartilhasse aquilo que você falou para mim, né, num lugar onde você conheceu, que tinha lá um trabalho lá na gestão. Conta um pouquinho dessa empresa que você ficou sabendo, que você ouviu de uma pessoa que te contou. Daquele trabalho que tinha, que você lembra que você comentou, que fizeram Sim, com relação a pessoa estar à frente de uma empresa grande e ela acaba passando essa influência para os seus funcionários, né, seus liderados. E todos nessa empresa que eu contei para ele, a gente admirava essa mulher, né? Era uma mulher que estava à frente dessa empresa e num determinado momento a empresa não estava muito bem. E aí a parte financeira da empresa estava com problemas, não estava entrando muitas vendas, estava bem ruim mesmo. A gente estava até com um pouco de receio assim, de acontecer alguma coisa com os próprios funcionários, né? E num determinado dia, ela simplesmente parou a operação da empresa e falou assim, olha, todos têm que ir embora agora. E uma empresa que funcionava até 22 horas, 5 horas da tarde, pra gente era uma coisa assim, tá pegando fogo, tá acontecendo alguma coisa, morreu alguém, era nesse sentido que a gente saiu. E vai embora, todo mundo tem que ir embora agora, tem que sair agora da empresa. Todo mundo, sem entender, foi saindo. E naquele momento, assim, algumas pessoas não conseguiram sair de imediato, porque
trabalha com telefone, está atendendo, não dava para simplesmente desligar na cara do cliente e falar, tenho que sair correndo. E se estendeu um pouco mais na empresa, né? Na hora que estava para sair da empresa, essa mulher, essa dona, ela estava com pessoas de outras religiões fazendo incenso, passando incenso dentro da empresa, fazendo um trabalho dentro da igreja. Um ritual espiritual dentro da igreja. Dentro da empresa, desculpa. Da empresa. E aí todo mundo ficou meio assim, porque não condizia com o que a gente via no dia a dia com aquela pessoa, né? E deu um certo receio de que a gente não sabia o que era aquilo, um monte de fumaça e outras coisas que estava fazendo dentro da empresa. E aí a gente vê que, assim, uma pessoa que tem uma grande influência, né, era uma empresa grande, e aí ela influenciava as pessoas para não sei se era uma religião, se era uma seita, não sei o que era aquilo, mas para que as pessoas, assim, para você ser próspero, para minha empresa funcionar, eu preciso fazer esse tipo de trabalho aqui. Eu preciso fazer esse ritual. Se eu não tiver esse ritual, eu não tenho prosperidade. E isso, né, quando ela me contou isso, eu fiquei assim, eu falei, misericórdia, Jesus, porque isso pode influenciar as pessoas. Alguém que não tem uma base religiosa, alguém que está perdido ali, até um cristão, que está meio fraco ali na fé, que está passando por dificuldade, olha aqui e fala, pô, essa mulher é rica, né? Poxa, ela é rica, é bem sucedida. E ela é ligada a isso, quem sabe? Se eu também, né? Se eu tentar. Será que eu estou no caminho errado? Será que o meu caminho é certo? Que eu estou aqui há tanto tempo na igreja e não prospero. Será que eu estou fazendo? Mas aí no contraponto disso que aconteceu na empresa, né, a gente aprendeu, né, com tudo aquilo que aconteceu com a gente, quebrou e tal. Eu tinha falado para Deus, eu mesmo bati o joelho no chão lá, falei, Deus, eu não quero crescer mais, eu vou trabalhar sozinho. Olha, se isso é coisa que se peça, né? E falei, mas Deus, eu quero fazer uma coisa. Eu e a Pri, ajoelhamos lá, oramos e falei assim, a partir de hoje, deste momento, eu não tenho mais o laboratório e eu não mando mais aqui dentro. Eu vou ser apenas a pessoa que coordena. Eu vou ser um supervisor, digamos assim. E a gente orou assim, a partir de agora o Senhor é o dono. Eu só obedeço. E tudo quanto é decisão, de lá para cá, a gente coloca nas mãos de Deus e espera a resposta. Para resumir toda a história, nós pagamos tudo que devíamos. De 40 metros quadrados, mais ou menos, nós estamos hoje em 180. Nossa, mais que quadruplicou. Eu tenho equipamentos novos, eu tenho clientes que eu posso trabalhar tranquilamente. E desde aquele dia que a gente orou, entregou para Deus, e a gente apenas, entre aspas, administra, porque quem administra é Deus. É Deus. Não é? A gente coordena o laboratório, não faltou mais trabalho. Mesmo na pandemia, agora, quando a gente ficou 4 meses fechado, eu fechei as portas, mandei meus funcionários para casa, deixei eles em casa. Nós conseguimos segurar eles por meses em casa, mesmo sem ter trabalho. Graças a Deus, nós tínhamos uma reserva para isso. E de lá para cá, nós não paramos. Mesmo com pandemia, a gente trabalha. Que Deus prospera. Estamos fazendo investimentos na pandemia, contratamos Crescendo na pandemia. Na pandemia. Nós Tá vendo o que contratamos. Deus faz? Deus faz a gente crescer na crise. As pessoas ficando desempregadas. E a gente contratando. Vou falar por nós, né? Eu tenho 2 trabalhos. Não sei se eu falo o que eu faço. Meu Deus do céu. Eu falo. Quer ver que ele é mafioso? Meu Deus. Meu Deus, o que será que eu falo? Não, eu não posso falar, até porque é público, né? Sim. Eu sou policial militar, eu sou tenente da PM, eu sou um dos porta-vozes da PM, né? Então, acho que o pessoal... A gente ouve a sua voz. Eu falei, pô, eu conheço essa voz, Essa voz eu conheço, eu já ouvi na televisão. Essa voz é alguém conhecida. Sou um dos porta-vozes da PM e eu também trabalho numa faculdade aqui em Santo André, né? A FATEG. Faculdade que tem teologia, inclusive, e ela são 2 faculdades, né? Uma faculdade de teologia e tem uma faculdade de direito, né? Que é a FADISA. Trabalho lá também, já há quase 3 anos. E a Pri tem o trabalho dela e se vê, mesmo na pandemia, Deus prosperou, né? A faculdade, ela é administrada por uma cristã, a reitora é cristã, de berço também. A faculdade é declarada cristã. E aí eu estava conversando com ela esses dias, né? Com a doutora Leide, e falando, poxa, enquanto muitas faculdades estão tendo dificuldade, problema, a gente está crescendo, né? A faculdade expandiu, comprou o prédio do lado,
sabe? Aumentou o número de alunos, assim, uma coisa que todo mundo está indo na contramão. As pessoas estão trancando porque a pessoa perde o emprego, a primeira coisa que ela faz é cortar uma faculdade. Ela não vai ficar naquilo ali, aquilo não é prioridade, né? A prioridade é comer, a prioridade é pagar o aluguel, né? E a gente está crescendo, né? A faculdade está crescendo. Então eu vejo a mesma coisa de vocês, né? São empreendedores cristãos e estão crescendo na crise. Por isso que é importante nós termos cristãos em locais de destaque. Juízes cristãos, Sim. CEOs de empresas cristãos. Por quê? Porque essas pessoas influenciam. E nós precisamos influenciar, tornar Jesus conhecido e seguido. Só que para isso a gente tem que ter influência. Se nós não tivermos influência sobre as pessoas, é muito difícil. Então quando a gente tem influência, que nem vocês estão aqui, eu tenho certeza, já falaram para os funcionários lá, assiste meu podcast. e eles vão assistir, porque eles admiram vocês, porque eles veem vocês um casal abençoado, um casal próspero. E é assim que a gente tem que influenciar as pessoas. Então, que as pessoas, que nós cristãos tenhamos isso em mente. Que a gente precisa galgar sim essas posições na sociedade de destaque para levarmos a palavra do Senhor. Porque em tudo que nós fazemos, nós temos que colocar Cristo na frente, né? Então, se eu estou no local de destaque, por que não? Porque eu não aproveitar aquela posição que eu estou ali, que Deus me colocou, porque se Deus me colocou ali, Sim. se eu estou ali, foi Deus me colocou. Uhum. Por que eu não aproveito aquilo para falar de Cristo, para influenciar as pessoas, né? Mas perguntaram aqui, o César sabia. O líder do Ministério de Música sabia que o livro do Gustavo Cerbasi inspirou o filme. Tem que dar alguma cultura. Culto é outro nível, entendeu? Mas aí o Valdir, um abraço aí pra minha família também, pra nossa família, o Valdir, meu cunhado, perguntou pra gente se a ansiedade é uma das causadoras das dívidas. Sim, com certeza. Com certeza. Queremos passar na frente de Deus. Dar uma ajudinha para Deus. A gente tem essa mania. Foi aquilo que eu comentei, né? É no tempo dúvida. dele, não é no nosso. Não há dúvida que a ansiedade... Não adianta a gente atropelar que a gente vai sofrer. As pessoas ansiosas normalmente se atrapalham, né? Elas elas pulam etapas, elas pulam processos. Sim. Né? E ao pular processos, elas acabam trocando os pés pelas mãos. E aí eu já passo para um gancho que é sobre compras. Porque, gente, não tem segredo. Aliás, tem. Quando a gente quer emagrecer, a gente faz o seguinte, a gente gasta mais e come menos, não é assim? Sim. Quando a gente quer enriquecer, é o contrário. A gente ganha mais e gasta menos. É o inverso, mas é a mesma lógica. É a mesma lógica, só que inversamente proporcional. Para eu enriquecer, ou seja, para eu ter renda, para eu ter um patrimônio, para eu comprar uma casa, um carro, qualquer coisa, eu preciso guardar dinheiro, senão eu não consigo comprar. Senão, inevitavelmente, eu vou cair no empréstimo. Se eu não guardar, eu vou cair no empréstimo, não é assim? Mas as pessoas têm dificuldade, por quê? Porque tem descontrole na compra. E aí eu queria saber como é que você faz para comprar. Fala aí, fala pro pessoal como que a gente faz lá em casa, qual que são as 3 perguntinhas. As 3 perguntinhas, agora já está internalizado, né? Mas no começo tinha que responder as perguntinhas, você que está assistindo aí já fica, você que está ouvindo, preste atenção nas perguntas. As perguntas, elas são assim, primeiro, eu preciso? Segundo, eu quero? E a terceira? Eu posso. Você tem que responder, eu preciso disso, eu quero isso, eu posso. Por quê? Você para na loja da Apple lá, iPhone 12 Pro Max, R$9.000. Só falta falar, só falta andar, só falta ele levantar umas perninhas assim e sair andando, te carregar no colo. 9.000, um Pro Max de 512 GB, eu sei o valor, eu só não compro, mas eu sei quanto custa. 512, beleza, R$9.000. Aí você para lá na frente, eu quero. Aí você responde a primeira pergunta, sim, eu quero. Opa, tá bom. Eu preciso? Aí você olha pro bolso, seu celular é um iPhone 4. Você fala, eu preciso, porque esse aqui tá travando, ele não tá nem abrindo mais nada, então eu preciso e eu quero. Eu posso. Aí você lembra que você ganha R$1.000 por mês. Aí você fala, não dá, eu não posso. Respondeu uma não compre. Você só vai comprar aquilo que você responder sim para as 3. Por quê, gente? Porque quem que é aqui que resiste a uma oferta? Você entra numa Renner da vida, né? Numa CIA. Você nem quer comprar, mas você entra para as mulheres naquela Camicado, naquela Zara. Aí você tá lá, aí o marketing sabe disso. Eles colocam lá promoção hoje sensacional, tudo off.
40% off. Aí aquilo vem na sua mente assim, você fala, não, eu preciso levar. 40% nem off, eu vou perder isso aqui? 40% off, se eu não perder isso aqui, amanhã não vai estar mais 40 off, amanhã vai estar 10 off, amanhã não vai ter nem mais off, então eu preciso pegar. Só que aí você vai olhar para na frente da arara lá e vai falar assim, eu quero, claro que eu quero. Eu posso, claro que eu posso. Minha renda paga isso aqui. Mas eu preciso. Aí você vai parar e falar, não, eu tenho 12 pares de tênis lá no guarda-roupa. Eu não preciso desse Mizuno. Eu posso pagar, eu até quero, mas eu não preciso. Aí você não compra. Quando a gente controla os hábitos de compra, é o primeiro passo para a gente começar a prosperar. É o primeiro passo para a gente começar a ter a renda, fazer a renda sobrar um pouco e começar a poupar e começar a ter controle financeiro. E vocês falaram, muito legal que vocês falaram sobre o envolvimento da família, e é fundamental, a palavra também fala isso, de nós ensinarmos os nossos filhos em todas as áreas. É importante que os pais, ele até fala, né? Quando estiver no passo da caminhada com seu filho, instrua-o. Ou seja, naquela época, eu imagino eles andando no deserto ali, né? O pai com o filho do lado e instruindo o filho sobre todos os conceitos, sobre todas as áreas. E a gente precisa ensinar os nossos filhos e a gente precisa, em família, compartilhar as nossas finanças. Em família, precisa envolver. Se você tem dívida, se as pessoas têm dívida, se as pessoas querem prosperar, envolva a sua família. Não adianta, viu, Hércules? Você tá lá, se acabando de trabalhar, buscando renda e os seus filhos tomando banho de 2 horas. E a esposa gastando sem nenhuma, porque a mulher sábia Dificular. e dificular. E a mulher gastando, né? Aí o filho também, geladeira aberta. Larga a geladeira aberta e sai. Liga todas as TVs e deixa ligado todas as luzes da casa. Entende? Não tem como dar certo. Porque não está todo mundo coadunado, todo mundo junto no mesmo propósito. Então, quero sair da dívida. A nossa família faliu, como vocês falaram aqui, vocês acabaram de falar, né? A gente faliu. Então, a família faliu. Tem que sentar todo mundo. Se a sua família é você e sua mulher, ou se a sua família é você, sua mãe, seu pai que mora junto, sua mulher, sua sogra, ou o cachorro, o papagaio, senta todo mundo e vamos colocar tudo na mesa. Ó, a situação de casa é assim, ó, o pai tá com isso aqui, coloca tudo lá. Ah, meu filho tem 10 anos, ele vai entender. Eles entendem porque nós fazemos isso em casa. Ele vai Coloca entender. na mesa. A gente põe na mesa e a gente fala, ó, filho, esse mês aqui, mamãe e papai tá apertado, as coisas não estão muito boas lá no trabalho. Quando a gente ajoelha à noite para orar, que nós temos esse hábito, e quando eles vão orar, é a vez deles orarem, eles colocam a Deus, que abençoa minha mãe, abençoa meu pai, abençoa o trabalho do meu pai, abençoa o cliente do meu pai. Né? Porque nós temos que orar também. Nós oramos pelos nossos clientes, porque o Senhor abençoe eles, abençoe os pacientes, né? Porque é uma cadeia, né? E a gente é também, né? Abençoador daqueles que nos abençoam, né? E isso a gente traz também para a nossa família. Eu achei bem engraçado que você falou sobre você envolver a família, né? Esses dias, a nossa filha, ela fala que ela quer ser médica. Falei, pô, isso já aumentou 10 anos de trabalho na minha vida. Entendeu? A minha aposentadoria já diminuiu 10 anos, né, filho? Aí ela fala assim, só que ela fala assim, não é que eu vou trabalhar no hospital. Pai, quando eu tiver a minha clínica, aí você pensa, a criança, ela já empreende na cabeça dela, porque o pai e a mãe têm, ela acha que ela também vai ter É o um conceito negócio. do livro Pai Rico, Pai Pobre. Gente, é muito engraçado. sensacional. Na hora que você falou isso, me trouxe essa mente. Eu falei, olha, Carolina. A mente de empreendedora. Exatamente. Ela não se enxerga trabalhando pro outro. Ela se enxerga, ela tendo uma clínica pra dela. ela. E ela tem 9 anos, eu acho incrível. Mas o Pedro também ele fala o quê? É chefe de cozinha, fazer gastronomia. Ah, pai, quando você montar meu restaurante. Quando eu montar meu restaurante, pai, Não tem vai cabeça ter a de- sua ele não mesa. tem cabeça de não, funcionário. Não tem, eles não têm. Não tem cabeça de funcionário. Salomão tem uma palavra em Provérbios que Salomão fala assim, ó. Ele está ensinando o filho, ele fala assim, não, cuidado para o seu trabalho não enriquecer o outro. Ai, que profundo. Porque ele era empreendedor, Salomão era um empreendedor total. Então o conceito dele para aquela época era esse, ó, cuidado, porque vão se aproveitar de você. Se você for um bom trabalhador, se você for uma pessoa de visão, se você for uma pessoa que tem uma habilidade em determinada área, essa habilidade você vai enriquecer o outro, cuidado com isso. Essa é a visão dos seus filhos. Se a sua filha tiver estudo, for médica, né, ela não vai querer enriquecer o dono do Lefort, o dono do São Luís, da Redditor. Ela vai querer enriquecer ela mesma. Ela quer enriquecer ela mesma. Seu filho não quer enriquecer o chefe do Gema ali no bairro Jardim. Ele quer enriquecer ele próprio com o restaurante dele. Esse conceito é fundamental, mas isso só é possível com educação.
Isso só é possível com conversa, né? O Lucas colocou aqui que o pai dele, quando era criança, o Lucas Paiva colocou aqui que o pai dele, quando ele era criança, o pai dele fazia uma poupança do papai. Então, todo o dinheiro o pai dele dava para ele, mas ficava com uma parte. Aí, quando queria comprar alguma coisa, o pai ia lá, tirava dessa poupança e comprava. Mas aí ele falou que quando o pai ia comprar um sorvete, ele pegava o sorvete e mordia 33% do sorvete e devolvia para ele. Isso é uma visão de contador, hein? Que é isso, hein, Lucas? Lucas é fácil, não. Aí quando ele devolvia, papai, você comeu imposto, Receita Federal. Pra você já saber. Aí já senti o peso Né? do imposto. Ó, já sabe senti, bem. comia pequeno. 1/3 do sorvete, comprava uma bolacha, comia 1/3 do pacote e falava, toma. Agora esse aqui é Porque seu, Esse meu aqui é filho. seu, esse aqui é do leão, esse aqui é da Receita. Já fica retido. Já vai aprendendo, já vai aprendendo. Já é para aprender o que a Receita faz com a gente, né? Mas é importante essa questão de ter controle com os gastos. Só assim a gente vai conseguir crescer. Você planilhar tudo, né? Quem tem dificuldade, nós já não usamos mais planilha, né? No início a gente usou bastante. A gente precisava planilhar. Hoje já está mais automático porque a gente já criou alguns conceitos entre a gente já sabe o que a gente compra à vista, o que a gente compra parcelado, né? A gente já conseguiu se disciplinar, mas isso levou um tempo. Quem não tem essa disciplina, quem não consegue, é importante, coloca tudo na ponta do lápis. Eu aprendi isso com a minha irmã, acredita? Eu era pequenininho, eu acordava, com 9, 10 anos. A gente dormia no mesmo quarto, a nossa diferença de idade são de 9 anos. Eu para minha irmã, ela é 9 anos mais velha, então ela trabalhava, era uma criança ainda. E eu lembro de eu acordado e ela sentadinha assim, ó, eu abri o olhinho assim e vi ela sentada com um papelzinho, porque ela não tinha computador, não tinha nada, né? Anos 90. E ela lá, anotandinha assim. E eu ficava pensando, o que é isso, né? Era um papelzinho mesmo, sabe? Aí ela apagava, calculadorinha, apagava e tal. E aí depois de adulto que eu fui perceber que era ela fazendo as finanças. E aí eu perguntei para ela, o que você ficava pagando? Ela, é porque eu fechava a conta e eu via que o dinheiro não ia dar. Então eu fazia tudo de novo para ver se eu tinha somado errado e não somava. Né? Então, mas assim, desde pequeno eu já cresci com essa coisa do controle dos gastos. Você precisa ter controle das finanças. Senão não adianta. Só sabe onde quer chegar quem tem um caminho para seguir. Se você não tem um caminho para seguir, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Tem a Alice no País das Maravilhas, né? Ela para pro gato e pergunta, né? Como que eu faço para ele falar, mas onde você quer ir? Ela a qualquer lugar. Ele fala, então pega qualquer caminho aí, que qualquer um para você serve, Você não tem propósito. Se você não tem objetivo e não tem propósito, não adianta. Você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir crescer, né? Vai conseguir prosperar na sua vida. Agora, com relação a poupar. Poupar é um hábito. Poupar é um hábito. E para tornar um hábito, sabia que a psicologia fala que tem que repetir 21 vezes a mesma coisa para virar um hábito? É igual dizimar, igual ofertar. Se você fizer 21 meses seguidos, no 22º você já não consegue mais se livrar, né? Você não consegue mais, já internalizou, já virou parte de você. Qualquer coisa na vida tem que ser assim, né? Eu queria saber, com vocês também, essa coisa do hábito, vocês já perceberam isso? Quando você começa a fazer alguma coisa, ela se torna um hábito? Na profissão, principalmente. Principalmente. Um dente nunca é igual ao outro, mas a perfeição chega com você fazendo várias vezes a mesma coisa, né? E no nosso caso, né, também. Que nem a gente falou. O ano passado, a gente aprendeu, depois de 2014, né, nós conseguimos voltar, né, amor? A abrir o laboratório, voltamos a trabalhar. Chegou uma hora que ele já não conseguia mais sozinho. Tivemos que pegar um menino. Aí daqui a pouco você já tem que pegar outro. Aí você já tem que pegar um boy. Crescendo, né? A coisa começa a crescer e fluir, né? Naturalmente, né? E daqui a pouco, na época, eu ainda fiquei um tempo trabalhando fora, né? Eu trabalhei fora também um tempo. E aí chegou uma época que ele falou assim, porque até então eu trabalhei muitos anos em laboratório. Meu pai também teve laboratório, né? Eu venho de uma família, né, de protéticos e dentistas. E ele falou assim, por que você não vem trabalhar comigo? Eu falava, ai, mas eu não sei fazer esse negócio, não. Eu falei, não, eu sabia, mas assim, nunca tive vontade de fazer. Ele falou, faz, é 1 ano e meio o curso. Vai aprender. Vai estudar. Conhecimento, tá vendo? Ele falou assim... É investimento, conhecer aí ele investimento. falou assim pra mim, eu pensei, poxa, para mandar eu vou precisar saber também, né? Como é que eu vou orientar um funcionário se eu nem sei como é que é? Conhecimento, né? Aí fiz o curso, né, coitado? Ele era obrigado eu chegava do curso meia-noite, abria as coisas e falava, vem cá, me ensina, porque o professor não está sabendo me ensinar. E ali a gente trocava o conhecimento e ali comecei a melhorar, né, a questão de finanças, entender melhor o laboratório, né?
O Hércules sempre falou assim, né? Ele aprendeu até com um outro protético, né? Antigo. Como que é, amor? Que você não ganha na venda, né? Você ganha na compra. compra. Foi aí que eu comecei realmente a pesquisar. Eu não, né? A PRIC pesquisa. Fornecedor. Ver fornecedor direitinho, para a gente conseguir comprar Pra ter margem. uma quantidade, para ter margem, para conseguir uma margem melhor. Quanto mais qualidade, uma margem melhor. E a partir daí ela começou a se virar sozinha, porque eu já não conseguia mais administrar. Eu cheguei num ponto que o negócio cresceu, sozinho. Ou eu administrava ou eu trabalhava. E aí perde cliente, né? Porque você não consegue. Porque o cliente começa a te procurar. E ele quer uma atenção, né? Ele quer uma atenção. O nosso cliente, ele quer uma atenção. E o cliente de vocês é um cliente seleto, exigente, né? E não é dentistas. É uma graduação, né? Não é qualquer um, né? Que aceita qualquer tipo de atendimento. Porque a gente tem isso também, né? A questão de que... infelizmente, a classe social é diferente, né? O grau de instrução você saber falar, né? Então, nós temos que pesar toda essa parte também. E aí foi quando ele falou assim, então você administra, paga, e eu trabalho, te dou dinheiro. Eu ganho, você gasta. Eu ganho. Exatamente. Aí chegamos nessa conversa, na equipe. Lá em casa é assim também? É um pouquinho ao contrário. Quem mais administra é você, né? Mas quem gasta mais? Hoje em dia a gente gasta igual. A gente gasta, mas como que era antes? Não, antes era difícil, viu? Nossa, esse dormia com a mão fechada. Atravessava uma piscina com um sorrisal na mão. Com um sorrisal na mão. E era até exagerado, né? A gente conversou muito sobre isso. Porque assim, eu nunca fui também uma pessoa muito gastona, assim, de comprar coisas sem necessidade. Eu só me descontrolei na compra, né? Na verdade, foi o que... Foi um momento. Foi um momento que aconteceu tudo aquilo. Só que ele era muito, assim... eu falava assim, por que você não compra tal coisa? Ele, não posso comprar. Mas por que você não pode? Você está precisando. É só nesse momento, né? A gente reserva esse dinheiro, a gente vai lá e compra. No próximo mês a gente vai... Ele só queria guardar. Guardar. E eu falava assim, tudo bem, é importante a gente pensar no futuro, mas a gente tem que viver o hoje também, né? Então, às vezes você tem lá, eu acho que nos dias atuais, isso está cada vez mais aparente para a gente, que a gente também tem que viver o hoje. Do que adianta você ter um monte de dinheiro guardado no banco, tá lá, mas eu vou investir, eu vou fazer tal coisa, Amanhã a gente já não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Todo aquele dinheiro que estava guardado ficou lá, você não usou, não usufruiu com a sua família, né? É claro que a gente tem que ter sabedoria para usar da maneira correta, né? Tudo certinho, mas você não usufruiu, não usou, aconteceu alguma coisa com você e você ficou lá, dinheiro para o governo. Eu costumo falar, né, que a gente não trabalha por dinheiro. O dinheiro tem que trabalhar pra gente. Pega essa aí, viu? Pega essa, ó, você que tá ouvindo aí. A gente tem que aprender o quê? Claro, temos que ter nossas reservas, nós temos famílias, temos que ter. Mas nós também temos que aproveitar o dia a dia. Porque, como já está escrito, o dia de amanhã não nos pertence. Posso pegar carona com a sua fala? Vai lá. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo disse isso em Efésios. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas é o amor, gente, não é o dinheiro, viu? Não é o dinheiro. Você tem que colocar o dinheiro para trabalhar para você. Dinheiro é a raiz de todos os males. Não foi isso que Paulo disse, não é isso que está na Bíblia. A Bíblia não disse que dinheiro é a raiz de todos os males. Aí, sabe o que as pessoas acabam distorcendo? Eu tô doente. É porque é dinheiro. E o mundo, a fome do mundo é dinheiro. E o pecado no mundo é dinheiro. Não, Paulo disse o amor. E o que você falou é exatamente isso. O dinheiro me serve. O dinheiro me serve. Não sou eu que sirvo ele. Se eu passar a servir o dinheiro, eu tô amando o dinheiro. E se eu amar o dinheiro, aí sim, aí é um pecado gravíssimo. Já é um pecado. É um pecado gravíssimo porque o próprio Paulo advertiu. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como a avareza. Como ser muito muquinha, né, Maxwell? Mas graças a Deus, que Deus me colocou, né, essa bênção na minha vida. A sua carninha. Para a unidade. E realmente me trouxe equilíbrio. Né, me ajudou a enxergar essa questão do equilíbrio, de que a gente precisa realmente se equilibrar, precisa, né, viver o momento, aproveitar também, mas lembrando, e aí eu também, né, a gente juntos, eu fui passando esse conceito para ela também, de que o amanhã chega, viu, gente? Eu vou falar uma coisa pesada aqui, se você não morrer antes, você vai ficar velho, viu? Se Jesus, tem dois pressupostos para você não envelhecer, ou você morrer ou Jesus voltar. Se nenhuma dessas duas acontecer, você vai envelhecer. E aí eu vou te falar uma coisa, eu vou te dar uma triste notícia. INSS, isso
não será suficiente. Já ouviu isso aí? E não funciona. Não funciona. Alguém já tinha ouvido falar isso aí? funciona. INSS, Nunca- você não, que está não. assistindo, você já viu essa explicação para a sigla INSS? Isso não será suficiente? Não será. Mas não é mesmo. A gente vê a maioria dos nossos idosos, infelizmente, passando muita dificuldade na velhice, sofrendo, mas por quê? Porque trabalharam a vida inteira esperando a tal da aposentadoria do INSS. Aí quando chega lá na aposentadoria do INSS, se deparam com uma triste realidade onde a renda cai absurdamente e tudo fica mais caro para o idoso. E uma Convênio- saúde que não funciona. Se você não tiver... A gente estava conversando sobre isso esses dias mesmo. E a gente falando, nossa, amor, a gente tem que, né, se organizar direitinho e tal, continuar, né, se organizando para que projeção aí de 10, 15 anos a gente já começar a puxar um freio aí, a gente viver um pouquinho melhor, mas a gente tem que ter um dinheirinho para a gente não depender de filho, não depender de É isso ninguém, né, e a gente conseguir pagar o nosso convênio, né, comprar nossa balinha no final do mês. Não, mas isso é verdade. Olha o que diz aqui, ó. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e irás bem. Ou seja, não viver da custa de ninguém. Comerás do fruto do teu trabalho. É muito importante isso. O pai construir a vida dos pais a não dependerem dos seus filhos. Infelizmente, não é uma realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas depende. Mas essa conversa nossa aqui hoje é para mudar paradigmas, é para mudar Em nome conceitos. de Jesus, Né? casais. Essa né, conversa que a gente vão está tendo aqui mudar hoje justamente é para plantar uma semente no coração e na mente das pessoas para se interessarem por esse assunto e por irem buscar conhecimento, por estudarem, para aprender a administrar o seu Quebrar dinheiro. o tabu, né? Quebrar o tabu. De falar de dinheiro, sim. Falar- tem que falar de falar- relacionamento É necessário, né? também é dinheiro. O casal precisa sentar, falar de dinheiro desde o namoro. Você que está planejando, né? Quem está planejando se casar, precisa entender. Importantíssimo. Eu vou comprar um apartamento, eu vou alugar, né? Eu vou confessar aqui para vocês uma questão da nossa intimidade até, que a gente acaba não abrindo muito, mas eu vou abrir. A gente mora de aluguel, sabia? A gente mora de aluguel. Foi um conceito, nós morávamos aqui perto da igreja, aqui na própria Jorge Beretta. Nós vendemos o apartamento, né? E fomos morar de aluguel. Foi uma estratégia. É arriscadíssima, eu não recomendo para ninguém, mas eu deixo o caminho para quem quiser estudar. É uma Não é isso? opção. É uma A gente opção. deixa o caminho. E outra, Pra gente foi mas isso viável. não é regra, né? Isso não é regra, nada é regra. Tudo pode mudar. Nada é regra. Sim. Mas nós deixamos aí para quem quiser. Mas existem estudos, né? Mas aí você tem que estudar. A gente ficou 1 ano e meio estudando e buscando do Senhor Jesus, até que Deus revelou aqui nesse altar uma palavra no nosso coração. Nós temos até hoje o Bispo Baquim que está aí nos acompanhando. Bispo, o senhor fez uma campanha aqui do carocinho de Influenciador. feijão. E o carocinho de feijão tá lá até hoje lá em casa. Só como a gente não colocou ele na água nem no algodão, ele não brotou, né? Mas ele está lá até hoje, foi uma palavra lançada sobre nós semearmos e sobre um projeto. Inclusive teve até a questão das chaves, lembra? Tinha que trazer Sim, as chaves trazer aqui. chaves pra E nós hoje. trouxemos a chave, nós estávamos vendendo o apartamento, estávamos buscando do Senhor essa resposta e veio. E está dando certo. Nós já estamos há 3 anos morando de aluguel e pelo que a gente queria deu certo. Mas os casais têm que ter essa conversa desde o começo. A gente vai comprar, onde a gente vai comprar, como a gente vai comprar, como vai ser a nossa vida. Se a sua namorada ou namorada é mais gastão, saber controlar. Por quê, gente? Para ter qualidade de vida. Né? O que a gente quer aqui é que as pessoas tenham um pouco de qualidade de vida, que as pessoas tenham dinheiro para dizimar. Veja, você precisa separar os 10%. Mas se você gasta seu salário inteiro, como é que faz, Pri? Não tem como. Não, Tem os não- 10% não pra dar? faz. Aí você fala assim, porque a gente fazia isso antes, né? Então, antes da gente A aprender, gente fazia isso. Aí falava assim, aí chegava no final do mês, né? A gente gastou tudo o dinheiro, acabou o dinheiro. Aí eu falava assim, amor, tá bom, vai. Deus sabe que nós não conseguimos pagar. Deus entende. Mês que vem a gente paga. Ele não precisa do dinheiro, não é verdade? Mês que vem a gente paga. E aí você começa a protelar algo. é um dos piores erros. Essa é E a aí pior você falha vê que você o tem. devorador comer o que você tem. Os juros, é o cartão de crédito. vem pegando você. É tudo vai, né? Vai minando o seu dinheiro. É um negócio Você assim, trabalha no rim. É avassalador. remédio. Você fica doente. Então, coisas Né? que quebram, né? Coisas Que você que tem que quebram. comprar. Carro Isso. quebra do nada. Nossa, nem se fala. do carro, misericórdia. Aí tem uma hora que a gente falava assim, saber se esse carro é uma bênção ou é uma maldição. Porque ele era uma outra família com a que sustentava. Já que você falou disso, nós nem combinamos, você puxou um gancho para mim. Para a gente falar sobre 2 coisas muito importantes que, infelizmente, a gente também não sabe, porque não nos ensinam. Fizeram uma pergunta aqui, eu já vou pegar dessa pergunta para o gancho, que é se a gente acredita que a dificuldade financeira é trauma da infância. Se seria um pouco de trauma lá na infância. O que vocês acham?
Sim ou acho não? que Talvez. sim. Particularmente, sim. Talvez. Sim, sim, que uma porque parte, é. a gente traz, por exemplo, você não teve na sua infância, né, amor? Eu, A gente não teve um apoio financeiro dos nossos pais. Que nós para temos, ter o que eu tenho a gente hoje, teve conquistou que por correr. nós. eu ainda brinco, né? Eu falo que hoje eu tenho um império, porque Do que é, da onde nós saímos do zero. Nós não temos nada, eu comecei- mas para nós é muito. Pelo amor de Deus. É igual a gente. A gente tem... Pessoal, vocês estão olhando para dois casais aqui que não são ricos, viu, gente? Então, Alô aí. vai a 4. Não, dois pra- casais. dois 4 pessoas aqui não quatro são ricos. pessoas. Nós somos pessoas que trabalhamos muito e já fica aqui outra orientação, né? Hércules, que hora que você acorda, Hércules? Eu, 5 da manhã, 5 da 4 manhã, e meia. 5 da manhã, 4h30. amigão. 4h30 para trabalhar. Essa cutis aqui é muito renil, viu? Maquiagem. 4 Não da se manhã. iludam. Tem dia que vai dormir que horas? Meia-noite, 1 hora, Meia-noite, no outro 1 dia, hora. 5 horas tá acordado. As pessoas acham que empreender é vida boa. É tipo assim, né? O patrão fica em Patrão casa em casa assistindo TV. E o funcionário trabalhando. E o funcionário trabalhando. Ledo Não. engano, pessoal. O empreendedor trabalha 3, 4, 5, 10 vezes Mais mais que que o essa mulher. funcionário. Não tem feriado, não tem final de semana, não tem hora. Não tem. Não tem. Se você quer prosperar, você tem que trabalhar. No nosso caso, a gente é assalariado. Mas que hora que você começa? Começa às 9. Mas Mas você já trabalhou em casa, né, É isso que eu ia falar. Você Você já já preparou. acordou 7 horas, 6h30, 7 horas. Tinha pra dias que poder. você estava na pandemia indo trabalhar até que hora no home office? Que hora que você estava no computador trabalhando? Até 10 horas da noite. 10 da noite trabalhando. Jornada dupla, né? Fazendo as duas E coisas ao mesmo cuidando tempo. da neném. É, ao mesmo As tempo, duas coisas ao Entendeu? mesmo tempo. Cuidando da neném. Fala pra eles como que é a minha jornada, pra não falar, pra não fazer propaganda de mim mesmo. Oh, meu Deus. É só você falar que eu só choro. Ela só fala que eu choro. Sabe? Olha Eu sou chorão, só, né? Isso é normal. Isso é normal dele chorar, sim. Mas, assim, trabalha, que nem, às vezes fala, mas trabalha 12 por 36, né? Só que quando ele não tá trabalhando num lugar, ele tá trabalhando no outro. Então, quando ele Eu não tenho tá 2 empregos. Como que num é que você emprego, fala? Só a Rochelle. é a Rochelle. A Rochelle, Eu sou- meu marido eu tem sou- Meu marido tem 2 empregos. Uma época ele trabalhava Sou dentro do lugar, Júlio, falava meu assim, marido tem 2 empregos. E aí ele é o Júlio mesmo, hein, ó. Olha, 12 centavos aqui, ó, de 12 luz. centavos. Ele é bem Coitado, meu assim. Deus do Caiu céu. um shampoo no chão. Olha, essa quantidade de shampoo dava mais ou menos uns 10 centavos que você acabou de perder. olha É mais ou menos aí, assim. aí, É. É, mas pegando esse gancho, né, tem que deixar bem claro que o trabalhar não é um fardo, né? Pelo menos para mim não é. Eu levanto, que nem eu falei, eu levanto já de bom humor porque gosto de trabalhar, porque eu sei que é dali que vem o sustento, eu sei que é dali que eu posso dar conforto para minha família, é dali que eu tenho uma previsão, como você mesmo falou, lá na frente envelhecer e assim por diante. Então, quer dizer, muitas pessoas acham que trabalhar é fardo. Não é. Eu tenho Trabalhar que é trabalhar bênção. hoje. Graças a Deus que eu tenho Você que sabe que eles trabalhar falam hoje. isso? Falam porque no Éden, Adão pecou. E aí Deus imbuiu Adão, né, Trabalho. como um trabalho, Trabalho. e a mulher a dor no parto, né? Isso. E Adão o trabalho. Mas, gente, para. Não, mas e antes Para. disso? Aí entra uma Adão parte fazia o legal. quê? Ele fazia o que ele não lavava a ficava lá terra. Ele sentado ficava lá assim, sem fazer sentado, nada. tudo vinha na boca dele, né? Ele já não fazia trabalhava. nada. Vinha, tinha um canudo na maçã. E aí ele só chupa. Nossa, tinha um canudo lá, tinha um canudo na Deus fruta falou lá, o quê? na Vai mão. lá, põe nome. Vindo Ah, suco ele na boca trabalhando dele. aí. Não, aí é quando distorce, né, um pouco a palavra, porque ele já lavrava a terra. Ele tinha, né, todo o trabalho que Deus mandou de colocar nomes e assim por diante. Trabalhava. Cuidar. Ele Ele tinha uma trabalhava. Quer Trabalhar dizer, é não bênção. foi só depois do Mas tem pecado gente- em si. Mas tem gente que não gosta de trabalhar. Tem muita Tem um gente. pessoalzinho que quer cair do céu. Quer ser rico. Fica olhando pro irmão falando, irmão tá prosperando, mas não quero trabalhar igual ele não. Eu queria só a prosperidade, Só a prosperidade. dele. Gente, trabalha. Quem é empreendedor, que se você quer prosperar, você tem que trabalhar. trabalhar. E o que te traz riqueza é renda, gente. Renda, não é isso? É renda. A maioria das pessoas experimentaram nessa pandemia a diferença entre patrimônio e renda. Eu posso ter 10 terrenos, ô Ergos, 10 terrenos, tenho 5 apartamentos e 4 carros, beleza? Perdi o emprego no meio da pandemia. Eu descobri que carro, apartamento e terreno não paga conta. Aí eu tenho que começar a dilapidar o patrimônio, eu preciso começar a vender as coisas. Toda vez que você vê lá famoso falando, famoso vendeu não sei o que tal, é porque tá sem renda, viu? Já fica sabendo. Se você estiver vendo na televisão lá, fulano de tal vende mansão no Alphaville, tá sem renda. Porque tem que dilapidar o patrimônio para pagar as contas. Porque ninguém come terreno, ninguém come carro. É isso aí. Ninguém investe casa. Então você precisa... fiz uma propaganda, Veste Casa é o nome de uma loja agora. Você tá fazendo, Assim, você né? tá Isso sendo no muito nosso marketing. Você precisa ter renda. O que é renda? É trabalho. Você só tem renda trabalhando. Se o emprego tá pouco, arruma 2, amigo.
não pode esquecer da obra do Senhor Jesus, né? Também não pode tomar a vida inteira com o trabalho, não tem tempo para mais Se nada. dois tá Não vem nem ruim, pra arruma o igreja, terceiro. né? Se tá ruim, arruma o terceiro. Se tá ruim, vai fazer bolo para vender, vai passar roupa para alguém, vai limpar uma casa, vai se qualificar. Você acha que vai fazer a sua hora valer mais? Eu sempre falo, né? A gente sempre fala isso. Quanto vale minha hora? Porque o tempo é igual, o seu tempo tem 24 horas, o meu também. O dia de todo mundo tem 24 horas. Agora, quanto ganha o Neymar Júnior por hora? 180 mil reais ele ganha a hora dele. 180 mil. Quanto vale minha hora? Eu preciso saber quanto vale minha hora. 20 reais, 30, 10, 50. A diferença que traz riqueza é o quanto eu ganho, o quanto eu produzo com aquela minha hora. E o quanto você é qualificado para Quanto isso. você é né? qualificado para isso. Se você acha que a sua hora está valendo muito pouco, busca qualificação para você conseguir potencializar isso. Porque o dia só tem 24. Então, vai chegar uma hora que você vai chegar num limite. Só buscando qualificação ou empreendendo, você vai conseguir ter um pouco mais de renda. Mas quando a gente está falando, eu ia falar do gancho aqui das duas coisas, que é a diferença entre ativo e passivo. Você falou do carro. Quando você falou assim, o carro só quebrava e tal, eu achava que esse carro era uma família, e é. Então, é um conceito básico, não dá pra gente, né, entrar aqui muito nisso, mas a diferença sobre ativo e passivo é que a maioria das pessoas, gente, se enrola nisso. Não sabe a diferença e pega todo o dinheiro e só compra passivo. O Lucas Paiva, ele é contador, né? Descobri um menino jovem, 23 anos, já é contador. Muito bom, é uma Muito propaganda, bom. ó. O Lucas é maravilhoso. você é nosso contador. Ele é nosso contador, hein, Luquinhas? Ó, quero desconto lá, hein? Brincadeira. Acabamos de fazer propaganda. Você que precisa de um contador, um garoto jovem, inteligentíssimo, Chama aí, o Lucas. sensato. Maravilhoso, gentil, prestativo, ó. Ele melhorou 100% a nossa vida de Consultoria. contabilidade. Exatamente. Não, porque a gente tinha um outro contador, né? Uma outra contabilidade, que não fez um trabalho fez pela tudo que a gente metade. precisava. O Lucas está arrumando a nossa casa agora, né? Fazendo propaganda não, mas o menino trabalha muito bem, viu? É isso aí. Rapazinho, ó. E é um conceito da contabilidade, mas o conceito que eu vou colocar aqui é bem raso, né? Um conceito mais profundo seria bem mais técnico. Mas um ativo é aquilo que eu produzo que gera riqueza, por si só. O passivo gera gasto, né? Porque passivo vem de gasto, ativo vem de receita, né? De ganho. As pessoas passam a vida inteira comprando passivo. Ou seja, um celular é um ativo ou um passivo? Você tem que se perguntar. Um celular mais me tira dinheiro ou me dá dinheiro? Você tem que se perguntar. Se a resposta for ele mais me tira, é um passivo. Uma casa mais me tira ou mais me dá? Você pensar manutenção, pintura, seguro, reforma, talvez ela seja um passivo. E um carro, então? É seguro, é depreciação, é batida, é gasolina. Principalmente para quem roda muito. É manutenção. Muita manutenção. Um carro é passivo. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, as pessoas acabam fazendo o quê? Gastando muita energia, muito dinheiro, muito tempo com essas coisas. Trocando de carro todo ano, trocando de imóveis todo ano, trocando de casa todo ano, comprando celular todo ano. Aí ela não prospera mesmo. Porque ela está colocando o esforço do trabalho dela em coisas que só sugam o dinheiro dela, só arrancam o dinheiro dela. Bem rápido aqui. Eu não tenho celular. Aí eu compro um. Imediatamente, todo mês eu vou passar a ter um gasto já. Porque eu vou ter que colocar um plano de internet. Então eu não tinha gasto nenhum, agora já tenho 50 reais de internet. Aí eu comprei um carro. Agora eu vou ter o quê? Todo mês 150 reais de seguro, mais 100 de combustível, mais a revisão, mais 100 reais. Pronto, agora já tenho 350 de gasto todo mês. Ou seja, é como se fosse uma mangueira sugando sua energia, sugando seu dinheiro para uma coisa que só leva dinheiro. Sendo que esse dinheiro podia estar indo para outras coisas que geram dinheiro. E que coisas que geram dinheiro? Negócio próprio. Investimento no próprio negócio. Comprar uma casa para alugar. Uma casa alugada, ela te traz dinheiro. É um ativo. Você não precisa fazer nada. Você está dormindo lá na sua casa e o inquilino está pagando o aluguel. Isso é o que traz prosperidade. E aí as pessoas precisam escolher o que comprar. Tome cuidado no que você está colocando o seu dinheiro, né? E para a gente caminhar para o final. Reserva. Você falou de reserva. Você falou, Hércules, uma coisa muito interessante que foi o que fez vocês sobreviverem na pandemia. Sim. Que no conceito, né, de contabilidade é caixa. Não é isso? O Lucas me corrija se eu estiver errado aí, Lucas. Mas, ele colocou aqui, ativo, bens e direitos, ou que gera bens e direitos. Passivo, obrigações e deveres, o que gera obrigação. Então já está explicado. O passivo me gera direitos, me gera bens. O ativo. O passivo me gera obrigação. Eu tenho que escolher o que eu quero ter para minha vida. Né? Porque isso é decisão. Na hora que você vai comprar, você fala, eu preciso mesmo disso. Eu preciso trocar esse celular todo ano. Será? É hábito?
A pessoa e aí talvez esteja uma raiz lá na infância. Talvez seja um trauma. Eu preciso me autoafirmar, eu preciso mostrar para as pessoas, eu preciso, né? Eu não tive na infância, agora eu vou Agora ter. Agora que eu posso, eu tenho. Porque a né? gente brinca, né? Os meninos brincam, né? Que eu falo, quando eu era criança eu não podia ter o carrinho, agora eu vou ter um carrão, né? Carrão, entendeu? Então, talvez alguns traumas. E outra, a gente não fala de dinheiro, essa questão para pegar o gancho do trauma, os nossos pais, e a gente precisa se policiar para a gente também não sermos assim. Os nossos pais fazem assim com a gente, né? Todos eles, até os humildezinhos ali, todos eles fazem assim. Olha, filho, estuda, né? Estuda, porque você tem que ter uma boa formação, você tem que fazer uma faculdade. Papai não fez, você tem que fazer uma faculdade para você ter um bom emprego, para você ter um bom dinheiro, para você ter um bom salário. E fim. Aí você pega, estuda, se forma, monta seu negócio. E aí volta pro seu pai e fala, pai, eu já consigo, agora eu tenho uma baita de uma renda, o que eu faço? Ah, não sei. Os nossos pais não nos ensinam a fazer o que fazer com o dinheiro. Isso é verdade. Entendeu? Não nos ensinam a educação básica. E educação financeira tem que ser dita nós estamos numa mesa aqui, bonita por sinal. Nós precisamos falar de educação financeira no jantar. Os ricos conversam de dinheiro jantando. E na casa, infelizmente, das pessoas mais humildes, na mesa a gente não fala de dinheiro. Lá nós trabalhamos na mesa. Não se fala de dinheiro aqui. É o contrário. Você tem que falar para você ensinar o seu filho, ensinar esses conceitos para o seu filho. Então, educação financeira tem que ser da base. Mas você estava falando de reserva, para a gente já caminhar para o final, que é uma coisa muito importante, que é poupar para um momento de crise. Sim, muito importante, fundamental, foi fundamental para nós. Foi o que Se a gente não tivesse essa reserva, a gente tinha fechado. A gente teria fechado, não teríamos... Teria aguentado, não. Né, a gente, né, precisou ainda fazer alguns ajustes, mas, num geral, a gente conseguiu passar, né? E a gente, na época, nós estávamos numa crescente, e nós trocamos de lugar, nós acabamos de imobiliar o nosso negócio, nosso laboratório, e fechamos. Tinha um cheirinho de móveis novo. 4 meses fechado. Em março. Em março. Entrou em março de Veio 2020. a crise, veio a pandemia, ficamos 4 meses fechados com tudo novo lá dentro, tudo novo. Meu Deus. E cair no cheque das coisas que a E gente as contas havia não param, comprado. né? Não, Para. eu não vou mentir para vocês, tá? Banco não ajuda empreendedor pequeno. Não, eles não Tá? A gente Se nós tentou- sobrevivemos, o que nos ajudou foi as nossas contas pessoais. Tá? O que nos ajudou, né? O que nos mobilizou. já fica uma dica aí, É, o nosso pessoal, o empréstimo pessoal, que Porque foi a o conta que foram pegando ali, foram tirando juntando o que dinheiro a de todo gente lugar. tinha Porque ali. a conta PJ mesmo que a gente tinha não, Não forneceu nos nada ajudou pra gente. para nada. O nosso gerente falou, não, vocês dá. são pequenos. Não vocês- tem dinheiro para vocês vocês. A gente não ouvia têm. isso. Não, vocês são pequenos. Aí não- você fala, não tem mas como arrumar. como é que a gente vai sobreviver então, né? A gente vai falir. É. Inclusive, muitos faliram, né? Muitos faliram. Muitos amigos nossos Conheço fecharam. muitos laboratórios que fecharam e não abrem Sim, mais. não abrem mais. Muitas pessoas tiveram que se reinventar, nós mesmos, Nós mesmos. né? Aprender a trabalhar de outras formas, né? E buscar, né? Trabalhar ali de uma forma segura, né? Porque nós trabalhamos com saliva, né? Com o maior Sangue. contaminador, né? Que é o É. sangue, material de moldagem, né? E ali, né, se reinventar para poder continuar Poder com o nosso trabalhar. negócio aberto. Mas vocês conseguiram isso porque vocês têm reserva. E a reserva é muito importante ter reserva. Só que só tem reserva quem poupa. E aí você tem que ter o hábito de poupar todos os meses. E você só consegue poupar quando você gasta menos do que você ganha. Então, todo mundo que está assistindo, ouvindo a gente, olha, você precisa equalizar as suas finanças. Depois que você... Então, é a primeira etapa, ó. Livrar-se das dívidas. Então, a gente já... Você pegou desde o início. Então, estamos Fundamental. caminhando para o final. A gente vai fazer só um resumão aqui. Livrar-se das dívidas. Sentar na mesa com a família, pôr tudo na mesa e descobrir como é que está o raio-x da sua vida financeira. Né? Foi o que a gente fez lá atrás, né? Sim. O raio-x da vida financeira. Como é que tá minha vida? Tá assim. Bom, a partir dali criar uma estratégia para sair daquela situação. Todo mundo junto, é todo mundo unido. Se vê que não tem jeito, vende alguma coisa. Vende o carro, vende gente, vende o carro. Sim. Ah, você tá brincando. Vende celular. Desfazer, Ah, eu tenho um celular carão. fizemos. Vende o celular vendemos. caro. Nós vendemos carro, tinha carro, tivemos que ficar com um carro só. Tá vendo? Abrimos mão de muitas Você tem coisas. que vender as coisas, não tem TV jeito. a cabo, tiramos os luxos. Tem que tirar. Infelizmente. Não tem jeito. Tudo e conseguimos. A pizza do final de semana Cortou, era arroz, feijão mesmo, e muito ovo frito.
Mas vencemos. É isso, então tem que cortar, tem que sentar a família, todo mundo fazer um sacrifício para sair da dívida. Saiu da dívida, aí opa, isso pode levar tempo, viu, gente? Respiramos. Sim, Né? leva tempo. Pode levar, no caso de vocês, 60 meses. Eu lembro que eu peguei que vocês falaram que foi 60 meses. são meses. 5 anos. Então, para a vida de cada um, pode ser que leve 1 ano, 6 meses, pode ser que leve 3, leve 4. O importante é você começar hoje. Saiu aqui dessa nossa... Você que está ouvindo esse podcast, desligou, já a primeira coisa que você tem que fazer, ver um raio-x das minhas finanças. Mudei de Como é que vida. está a minha vida? Como é que está a minha vida financeira? Faz um raio-x, coloca tudo no papel, soma tudo, monta uma estratégia. Em seguida, mudança de hábito. Mudar Sim. o hábito de compra, mudar o hábito de consumo para conseguir E poupar. tudo Em começa terceiro, com o primeiro passo. com o primeiro passo. E o terceiro é começar a gastar menos do que ganha. Aí vai sobrar. Quando sobrar, você vai começar a guardar. E tem a questão do hábito. Quem aqui nunca ouviu? Ai, tô com 100 reais. Então, é isso aí que eu ia Vou arrumar um falar. negócio pra gastar. Ah, tá ou sobrando, senão- né? Tá ou senão, sobrando 100 Aí reais. você Você fala acha assim, estranho? ou você Esqueci fala de assim. pagar alguma coisa. Aí você fala assim, mas sobrou só 300 reais. Por exemplo, eu ganho 3 mil reais. Só sobrou esses 300 reais. Eu não vou guardar só 300 reais. Pra que eu vou guardar isso? Sim. Um pouquinho. Né? A gente às vezes tem esse preconceito também. Só sobrou 100 reais esse mês. Pra que eu vou guardar isso? Cê- Vou gastar. aproveitar, Vou comprar né? pizza esse final de semana. Posso devagar aqui e falar uma coisa bem longe que vai Mas parecer... todo mundo pensa isso. Não, mas, é demagogia, que a você gente falou- fala, que mas você- é verdade que você falou isso. 300 reais e eu já planilhei algumas projeções. 300 reais. 300 reais. Durante 40 anos, com um juros bem possível. Aí você que está assistindo, é para aula, viu? É para o curso. Pastor André aí vai montar esse curso, a gente vai dar um curso aqui bem bacana, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre tipo de investimento, renda fixa, renda variável, um pouquinho de tesouro direto, bolsa de valores, aí a gente vai aprofundar mesmo, aí é nível um pouco mais hard. Mas se você conseguir uma renda de 10%, que é muito tranquilo, você chega depois de 300 reais, Pri. 300 reais, só que tem que ter disciplina, né? Então, é o que eu falei. Aí Tem que ter você começa disciplina. guardando um pouquinho, daqui a pouquinho você vai aumentando, Sabe gente. quanto tem? Sabe você imagina quanto a pessoa tem depois de 40 anos guardando? Não, matemática de cabeça. Tem muito péssimo. zerinho, muito zerinho. Vai lá, Max, fala pra nós. Mais ou menos 3 milhões de Aí, reais. bênção aí, amor. 300 Viu, amor? reais. Bênção. 300 reais por mês. 300 reais. Mas foi assim que a gente começou a poupar. Aí nós estávamos lá 300 reais. 60 meses na dificuldade, aí sobrava 200 reais. Aí eu pegava e falava assim, isso aqui vai pro caixa 2. A Pri e o Caixa Meu 2. caixa 2, que eu catava as coisas e muqueava lá o Mas esse dinheiro. Caixa 2 rendeu um carro uma vez, Dei né? um carro pra ele. Meu Ele carro começou a dar falava- muito problema, eu falei assim, vou ver quanto que faz pra financiar um carro. Ele falou, não, compra à vista. Eu falei, mas que dinheiro? Eu não entendi. Ela, Ele falou, tá toma aqui. Quanto que é? Tanto. Mas Tá. você olha que Eu fiz mulher. assim, velho. Eu tenho, eu vou te dar. Mole, eu Mas- falei, olha, Tá. Porque ela comprei à poupou. vista. Porque ela Porque eu poupou. poupei. E poupava um pouquinho aqui, um pouquinho, mesmo pagando tudo, e ainda tirava. A reserva de emergência é fundamental. Com certeza. Então a gente já vai caminhar para o final falando dela. Poupar, pessoal, tem que poupar um pouquinho por mês. E você tem que, o primeiro passo do investimento, o primeiro passo para qualquer um, viu? Para o empreendedor ou para o assalariado. Não importa, mas eu ganho pouquinho, eu ganho Não importa. um salário mínimo, Não eu ganho 2 importa. salários mínimos. Você tem que ter reserva, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Sim. Aliás, qual que é o nome que o governo deu para esse auxílio? Auxílio Auxílio emergencial. Emergencial, Bonito pra não é caramba, bonito? Bem lindo. E esse conceito de emergencial é o conceito das finanças pessoais. Reserva de emergência. E por que tem esse nome? Porque é para uma emergência. A pandemia é uma emergência, ela não vai durar a vida inteira. O povo que está pegando esse dinheiro aí, que está achando que vai viver Que vai disso aí o viver resto da vida disso aí inteira, não vai da não. vida. O governo vai cortar isso aí, porque é emergência, é para suprir por um momento. O carro quebra, doença chega, remédio, quebra uma geladeira, quebra um liquidificador, o ferro de passar queima. Sim. A igreja faz um evento de casais, fica aí o spoiler. Faz um evento de casais o ano que vem, spoiler 2. Glória a Para Deus. você ir para uma chácara no final de semana, mas isso tem custo. Sim. Aí só que aí olha só, pega o mistério aí, ó. A gente vai pra chácara mês que vem. São 500 reais, um exemplo. 500 reais. Aí você fala, não tenho. Não tenho, assim, arrumar porque esse dinheiro agora agora. tá apertadinho, Em não cima tenho. do mês assim. Mas daqui 2 meses eu vou ter, porque vai acabar o parceladinho que eu tenho, aí eu vou ter. Só que o evento é mês que vem, não me resolve eu esperar daqui 2 meses para eu ter o dinheiro. Mas eu tenho uma reserva. Eu tenho minha reserva. E ela serve para emergência. Isso é uma emergência. O evento, eu quero ir no evento, eu não tenho, né? Eu não tenho a minha renda agora tá justinha, eu vou lá na minha reserva, pego,
supra essa E necessidade repõe. E repõe dele 2 meses. Já vira o capital de É giro. o capital de giro. para o negócio. O conceito do negócio, para quem é Conceito empreendedor, é é o capital de giro. Então, Hum. todo mundo tem que ter uma reserva. Se todo brasileiro, claro, né, aquelas pessoas paupérrimas é difícil, mas se todo brasileiro médio que tem uma renda média tivesse essa consciência de fazer uma famosa pezinho de meia, né, fazer uma reserva, você vai bem. Aí depois que você formou, aí qual que é a reserva, né? Também você pode estar se perguntando. Normalmente 6 vezes o seu gasto mensal. Então você faz suas contas lá, quanto que eu custo para viver com a minha família, né? O básico aqui. Ah, a gente precisa de 3 mil para viver. Só que com 3 mil a gente vive. Então você precisa de 18 mil. Estou trazendo números para ficar mais fácil, né? Cada um tem que trazer para a sua realidade. Uns precisam de menos, outros precisam de mais. Aí você precisa saber, eu preciso de 6 meses disso. Por quê? 6 meses é a média de uma crise, assim, sabe? De um desemprego, né? Quem é assalariado vai ter um seguro-desemprego de uns 5 meses. Então aí você vai conseguir 5 com 6 é 11. Existe um estudo de gestores de recursos humanos, eu estou cheio dos estudos, né? Mas é verdade, que dizem que as pessoas se recolocam em até 12 meses. Então, uma média no mercado é que alguém que fica desempregado, em até 1 ano ela consegue se recolocar. E essa é a conta. Você vai viver com 5 meses de seguro, 6 meses da sua reserva, depois você se recoloca. Então, você que começou aí, tá ouvindo, né? Cria esse hábito de poupar. Vocês tiveram aqui um exemplo claro de pessoas que passaram por uma crise e sobreviveram porque tiveram caixa, tiveram reserva, mas só fizeram isso porque foram disciplinados e porque conseguiram poupar, né? E com certeza se ergueram pela disciplina, porque foram fiéis a Cristo, porque foram fiéis à palavra do Senhor, porque dizimaram, porque ofertaram, porque não mais se desapegaram disso, não mais deixaram esse mandamento. Então é importante que todos nós saibamos disso. Acho que a gente vai caminhando para o final. Eu queria que vocês fizessem Mas não vai ter mais? A gente vai poder Não, botar vai outro ter. dia? Mas as pessoas aqui colocaram aqui, não tem mais perguntas, ninguém perguntou mais nada, acho que a gente respondeu todas as nossas perguntas. Aí eu queria falar uma coisa para deixar aquele só o gostinho de quem quer vir para o curso de finanças. Aonde eu poupo? Que é a primeira pergunta que a pessoa faz. Tá bom, eu vou guardar, mas eu guardo no colchão, na lata, né? Poupança? Na poupança. Eu vou guardar. no Então, a banco, primeira coisa que vem em na casa. cabeça. E se o banco falir? É melhor deixar na caixinha lá em casa. Isso. Onde eu guardo? Na poupança. Então, aí a gente já vai para a parte mais aprofundada do estudo, né? A gente vai para uma parte mais profunda, que é colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. Que é pôr o dinheiro para rodar. É os juros compostos. O mesmo conceito de quando você pega emprestado. Quando você compra um carro de 30 mil financiado em 60 meses, quanto é que ele vira lá no final? 100, né? 90 mil. O carro triplica, você paga 3 carros. Por quê? Juros compostos. E se você fizer isso ao seu favor? Aí sim. E se você pegar o seu dinheiro, deixar com o banco e ele te pagar? Aí é vida, hein? É isso que a gente vai falar, mas não aqui. Não hoje. Depois, Aí sim. num outro dia. Mas, gente, muito obrigado. De verdade, pela vida de vocês. Por ter aceito esse convite, esse desafio. É o nosso primeiro, né? A gente aqui um pouco Ansioso, nervoso, nervoso. ansioso, tentando se soltar. Meio robozinho, mas na próxima a gente vai estar mais soltinho. Não, já fiquem preparados aí que nós voltaremos com vocês aí em outros temas, outros temas desafiadores, porque conhecimento sobra nessas cabeças aí, nesse cérebro, então a gente vai... Nós de velho, Não, é um conhecimento. Conhecimento, né? Aí depois que você entra no Zen, tá e fica velho. Entrar esse ano não é muito legal, não. Vou logo já falar aí pro pessoal que tá entrando aí. É isso aí. Então, amor, obrigado também pela sua presença. Não, você é obrigada a vir aqui comigo. Eu faço parte com você. Mas só eu falei, amor. O pessoal vai comentar e falar que só eu falo. Mas isso já é normal. Todo mundo que conhece a gente sabe que a gente é assim. Então, né? Mas todo casal é assim. Eu falo muito também, ele fala pouco. Quer deixar um abraço? Quer deixar uma mensagem? Eu agradeço, né, o convite. Muito gostoso. Não só conversar, mas conhecer um pouco mais de vocês, né? E as pessoas também conhecerem um pouquinho da gente. Verdade. Não só do que a gente faz na igreja em si como líderes, Nossa vida, né? mas também um Passar pouquinho do particular, Saber do que a gente é faz, gente, né? ver que a gente passa aperto, ver que a gente sofre, que a gente chora, né? Não é só alegria. Não. Embora a gente está também. sempre A gente feliz, tomba também. graças a Deus, a gente Graças está a Deus. sempre Porque feliz. a nossa alegria vem do Senhor, né? Que se Senhor. renova a cada manhã. Mas a gente passa os nossos apertos, mostrar também que a gente é humano, que a gente é normal. Erra. Né? E Que os assim casais por também diante. têm problema, que Sim, os e a casais, gente que os erra, casais são de carne e osso, gente que os casais que não sofre, tem né? manual, que a gente né, não Saber tem que receitinha de vocês bolo. são iguais a nós,
né? E também partilhando, tá vendo? Trocamos uma experiência que só porque vocês são homens abençoados por ter Priscilas, né? Fica a dica, desculpa os outros, mas eles são muito abençoados, né? Não qualquer um que pode ter uma Priscila, mas, né? Né? E saber que a gente passa por problemas semelhantes, né? Sim. E todo mundo passa por isso. E não é vergonha você falar. Lógico que não. Se você aprende, Você edifica vidas se fazendo você isso, contando seu aprende com testemunho. isso, né? E saber que você pode vencer, né? Sabendo que Deus é o centro de tudo. Verdade. Então é isso, gente. Obrigado para você que está nos acompanhando aqui, né? Fica aí toda essa orientação, tudo que a gente assistiu hoje, tudo que a gente ouviu. Não deixe de curtir esse podcast, não deixe de compartilhar, não deixe de seguir as redes sociais da Igreja Batista Unida da Graça. Se você ainda não baixou, não é possível que alguém nessa altura do campeonato ainda não baixou o app pelo amor de Deus, da gente, nossa da igreja. nossa igreja. Se você que está assistindo, que está ouvindo, não baixou, entra agora aí na loja, no Play Store, no Apple Store e baixa Unida da Graça, o nosso app. Lá você tem uma série de conteúdo, você tem biblioteca, a gente vai colocar uns livros de finanças lá também. Você tem um conteúdo vasto, você fica sabendo dos cultos, você fica sabendo das missões, você fica sabendo dos nossos ministérios. Eventos. Os eventos da igreja, você faz sua inscrição para os eventos. Olha, é show de bola, é sensacional. Você recebe notificações para ficar na correria do dia a dia, né? Sim, a gente acaba esquecendo. esquecendo. Então, o podcast, a equipe sensacional faz esse aviso, envia lá pra gente, né? Todos os recados. Então, é isso aí. Obrigado Amém. e até a próxima. Até A gente mais. agradece. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau.